pessoal, mais uma vez aqui com o nosso podcast da Cena 16 e hoje tá meio inusitado as coisas, eu tô até com um pouco de medo, porque tem um cara mascarado que entrou aqui no estúdio falando que faz cyber metal, eu nunca vi sobre isso e eu queria usar da minha curiosidade e da curiosidade do Brunão pra gente entender essa parada, tem vários números envolvidos. Luxemburgo, país Luxemburgo, o que tudo isso tem a ver? Pra você saber o que tem a ver, fica nesse podcast, tu vai gostar, tá bom? Brunão, não tá estranho hoje? Tá estranho. Mas hoje, esse podcast, que parece estranho, tende a ser um podcast da vitória. Hoje com o Juninho. Juninho Vitório. E aí, Juninho? E aí, galera? Tudo bom com vocês? Boa noite. Cara, a galera quer entender essa parada aí dessa máscara, cyber metal. E aí? É um prazer falar para vocês um pouco desse trabalho, né? O cyber metal, ele consiste, né, no metal, né, a música, o estilo metal, com uma vertente nova, que inclui elementos cibernéticos dentro da música, né? E o estilo, né, a parada visual, que também bate muito forte, que é o estilo cyberpunk, né? Então a gente acrescentou ao metal um peso, né, um quê diferente, algo inovador. Caraca, tô olhando, tudo brilhando, esse preto piano na máscara. O futuro já chegou aqui, Bruno, é isso? É isso. É o verdadeiro cyberpunk, ele. Falando de estilo musical, né, cara? E metal, cyber, cibernético, isso me remete muito à ideia do ápice que a gente vive com redes sociais, tudo muito inteligência artificial, sim, tudo informatizado. Tecnológico. Sim. Exato. É essa vibe? Como é que é? Sim, essa vibe. Eu tô trazendo algo aqui pro nosso país, né? Que consiste... É uma verdade minha, né? Tá dentro do que eu curto, né? E dentro também da questão visual. Eu sou um cara que eu sempre fui muito fã de games, né? E de coisa vintage, de coisa retrô. Então, dentro desse estilo, você vai ter algo futurístico, mas você também vai ter uma pegada retrô na parada, entendeu? Então, é mais ou menos isso aí. E agora, em questão de som, né, da matéria sonora, a gente vem... eu posso trazer, né, posso dizer para vocês que essa inovação, a gente usa bastante elementos, né, como eu disse, eletrônicos, como sintetizadores, né? Alguns momentos da música tem excesso disso, né? Como drum machine também, são aquela bateria eletrônica maneiro pra caramba. E dentro do metal, do universo do metal, né? Então dentro do meu som você vai ver tudo isso aí, e vai ver peso, vai ver screaming, né? Que, por exemplo, o Chester, né, do Linkin Park, usava bastante screaming. Você vai ver esse tipo de técnica vocal também dentro do meu som, entendeu? Guitarra pulsante, visceral, som visceral, mano. Mas você se considera o autor dessa criação do cyberpunk, do cyber metal, ou cyber metal, ou você buscou isso e só refinou aqui pro modo Brasil? Então, existem algumas bandas, né? Não são muitas, são poucas bandas no universo, né? No universo mundial, né? Aqui no Brasil, até então não existia, né? Então, a gente está trazendo essa pegada nova aí. Eu via a galera do gótico que se aproximava um pouco disso, né? Na minha perspectiva holística só, de trazer elementos. Só que, assim, com performance, igual a gente viu no seu Instagram e tal, realmente é inovador, uma parada que é impactante, né? Sim. E eu acho que é o melhor uso também da tecnologia dentro da arte visual, não só sonorização,
Não só sobre o estilo musical, mas essa composição artística que fica tão bonito quanto sua sonoridade, tá ligado? Sim, é porque você tocou num assunto bastante importante, porque exatamente eu conceituo o cyber metal, né, que eu tô fazendo, como tudo isso aí que você falou, é um conjunto de coisas. Não é somente o som, né, com algumas características eletrônicas, né, mas também é o visual, é o que você está trazendo em matéria de visual também, né. Então, isso aí é extremamente importante que você abordou. E lembrando que eu tenho muita influência, né, por exemplo, assim, games, né, como por exemplo, Devil May Cry, né, gosto muito disso aí. Então, quando eu fui fazer esse trabalho, comecei fazendo esse trabalho, eu queria colocar essa mistura de coisas legais, né, como a música, o metal, o heavy metal, o nu metal, e agora a parte visual dos games, por exemplo. Você vai reparar que as capas dos meus singles, dos meus álbuns, né, ela vai trazer algo que vai relacionar com games, né, com série de TV, com filmes, né. Inclusive, vale ressaltar que no clipe, né, por exemplo, o clipe da Between Shadows and Illusion, a gente traz essa coisa cinematográfica, né? É um trabalho que a gente construiu, eu escrevi uma série, né? Uma coisa inovadora, porque geralmente o clipe das bandas, você vai ter uma banda tocando, né? E nesse caso, eu quis fazer algo diferente, né? E teve uma galera que me apoiou, meu filho, né, minha filha, minha esposa, meus filhos atuaram, né? E junto comigo, meus amigos, Bruno, Weiner, Carol, muita gente. Então, assim, foi na base da equipe, né? De amigos, Os né? outros compram a Tudo. ideia, né? E isso, a galera comprou a ideia. E assim, gostaria muito de ressaltar também sobre o meu produtor musical, né, Josias Passos, porque assim, para você encontrar um produtor para conseguir entender essa ideia que você tem é muito difícil, cara. Então, assim, quando eu conheci Josias, a gente conseguiu ter o que eu chamo de simbiose. Eu consegui, tipo o Venom, né? Ali tem uma união, né? E, cara, no bom sentido, é claro. E ele conseguiu entender as minhas ideias, né? E a gente trouxe essa matéria toda pro som. E agora falando das capas, eu conheci a AB porque tava faltando isso. Queria muito fazer umas capas que parecessem filmes de ação, com esse lance, tipo, por exemplo, Exterminador do Futuro. Mergulhar nesse universo, né? Exato. E se você for ver Exterminador do Futuro, é cyberpunk, entendeu? Sim. Então, assim, pô, bicho, essa parada é muito legal. Bacana. Tu falou que conheceu quem? A Abi Guilhermo. Hoje em dia, Ela é o quê? ela é designer. Ah, ela é designer que faz as suas capas. Exato. Hoje em dia, ela é minha designer e minha amiga também. Amiga da minha família, assim como o Josias Passos também. Caraca, maneiro. Então, assim, a galera conseguiu entender essa parada e evoluir essa ideia, a gente botar isso pra frente, sabe? Porque, cara, isso é muito difícil, você encontrar produtor, você encontrar uma design que consegue entender a tua ideia e que ela também vai executar aquilo ali com perfeição, sabe? Externar a tua arte, né, Exato, cara? Fazer a cara. representatividade em Isso outros aí. moldes. Isso aí. Pô, deve ser um trampo do caramba, né, Bruno? Porque assim, Demais. imagine o cara que tem uma peça dentro da cabeça, uma peça teatral. Aí você tem que representar isso, o que tá dentro da mentalidade do cara, o que o cara escreveu e representar isso em detalhes. Agora imagine todo um contexto, um estilo agarrado no futuro e no passado ao mesmo tempo e fazer esse trampo sem grana, né, pra investir. Pô, exatamente. Porque assim, artista independente, bicho, a gente rala muito. A gente rala demais, cara. Pô, e assim, a parte do clipe, né, dessa coisa cinematográfica, eu vou explicar um pouco melhor. Eu escrevi uma série, né? Eu gosto muito de escrever também, né? Então eu construí ali uma série, um roteiro, né? E o que a gente fez? Dividimos em 4 capítulos, justamente as 4 músicas que compõem esse EP, esse álbum, né? Between Shadows and Illusion é o nome dele. E aí, cada música, o clipe vai contar essa história. Tipo uma série da Netflix mesmo, entendeu? E ali você vai encontrar
não é uma banda tocando, você vai encontrar uma arte cinematográfica, entendeu? Uma série de TV, Caraca, entendeu? uma composição, né, completa. Então a gente pode dizer que você não é só músico, não é só a música, você é o artista mesmo em trazer arte. Você não só entrega a música, mas faz a parte artística, até mesmo que você falou, a parte teatral, entendeu? Performance. De encenação, de figuração. É bem mais completo que isso, né? E pode até dizer que você falou Devil May Cry, né? Sim. Então pode botar que o seu estilo do Juninho seria Cyber Metal Cry? Pode. Muito pode legal, ser, né? Gostei disso aí. Eu dei o exemplo do Devil May Cry porque também é algo que eu sempre gostei demais disso aí. No seu Instagram lá tem várias cenas com os vários cortes do Devil May Cry que tu grava e bota lá, né? Eu fiz amizade com a galera, né, que dubla, né? Esses dubladores que são ótimos hoje em dia. É? Né, a galera, 100%. É fã mesmo, então. Sim, demais. A galera do estúdio, né, Gabriel aí, mandar um abraço pra ele, do estúdio UW. Ele faz um trabalho, excelente, cara. Ele reúne essa galera aí, né, os dubladores aí do nosso país aí, que são excelentes, cara. São top demais. Uma das melhores dublagens do mundo, né, cara? E aí eles fizeram um trabalho de dublagem do Devil May Cry 5, sabe? E aí eu fiz amizade com eles, e aí os cortes que você falou, né, muito legal. Acho que tem tudo a ver, né, como a gente tá falando aqui, né? Tem muita influência disso, né, dos games do Devil May Cry, por exemplo. Então ali eu fiz alguns cortes com a minha trilha sonora. Cara, e a galera gostou demais, me surpreendeu isso aí. A galera gostou demais, todo mundo procurando muito. Como você tem muitos trabalhos e tem uma rede social bem trabalhada, vamos, já que falou do Instagram, dizer pra galera aí qual é o seu Instagram aí, pra galera seguir, ver isso e muito mais. Meu Instagram é @JuninhoVitorioMusic, né? Music, escreve, né? TikTok também, @JuninhoVitorioMusic. E YouTube, @JuninhoVitorio. E Spotify e as demais plataformas digitais, Juninho Vitório. Se procurar com Juninho Vitório, já vai chegar em você. Até no Google, né? Se jogar lá, você vai ver. E você falou aí do Spotify, né? Você tem uma relevância boa no Spotify, né? Você tem até um recorde no Spotify. Tenho sim. Eu quebrei um recorde, né? Quando eu lancei a primeira música desse EP, que ela traz o nome pro EP, né? Between Shadows and Illusion. Quando eu lancei essa música, eu já tinha entrado no chart Spotify, mas não quebrando um recorde. E quando eu lancei ela, a minha foi a minha entrada mais alta, quer dizer, foi a entrada mais alta do Spotify, né? No chart Spotify. Em Luxemburgo? Lá em Luxemburgo, exato. Assim, explica pra gente como é essa entrada, porque assim, muitas pessoas só clicam lá e querem escutar música, mas não tem a noção dessa conquista. Então vamos por partes. Vamos Chart Spotify é o ranking do Spotify que faz essas avaliações, né? Essas métricas, né? É o ranking oficial do Spotify. Assim como tem a Billboard, né? Que é uma parada que a galera conhece mais, né? O Spotify oficial, né? Ele tem o ranking dele, né? Então, assim... Aí nesse ranking, né, ranking, no país de Luxemburgo, você atingiu a 6ª posição em que mesmo? Na entrada. Ou seja, quando você faz um lançamento, né? E você entra diretamente no chart. Vou explicar um pouco melhor. O chart Spotify, ele é um ranking, né? E ali para você conseguir entrar, a relevância é a quantidade de pessoas que estão ouvindo. Então, assim, é muito difícil de você conseguir entrar no chart Spotify, porque tem uma galera muito grande já aí, né, em alta, principalmente do pop americano, né? Tem uma galera aqui também do Brasil, do funk e tal. Então, assim, principalmente rock, que é contra a cultura, é um pouco difícil de você conseguir, né? Na verdade, é bastante difícil. E ali, cara, a gente vem trabalhando há muito tempo, né? E eu cheguei a entrar no chart Spotify, mas numa posição, acho que foi... Eu entrei lá pra... Ai, nem lembro agora. Lá não foi tão alta, né?
Aí depois eu consegui chegar em 22º, mas com outro lançamento, mas não a entrada mais alta, sabe? Aí quando eu lancei Between Shadows and Illusion, a galera que já tava me ouvindo, né? Cara, foi sensacional. A parada impactou de uma tal maneira que eu quebrei o recorde de entrada. Ou seja, quando você faz um lançamento, a galera te ouve bastante a ponto de você ter uma relevância. E eu cheguei em 6º lugar, né? Ninguém tinha conseguido até então bater esse recorde. Caraca, então ele fez um som aqui no Brasil, colocou no Spotify, Isso. né? Uhum. E Era lá do outro lado, lá em Luxemburgo. do lado da Bélgica, faz fronteira com a Bélgica. Luxemburgo é um país que faz fronteira com a Bélgica. Sim. E tipo assim, você bateu rank lá, Sim, fazendo um som aqui? Sim, exatamente. Caraca, que viagem. Isso é cyber pra cacete, né? Porque... Isso é super cyberpunk, É. cyber metal. Quero agradecer o pessoal que conheceu o meu trabalho. Teve uma galera gringa, né? Que conheceu o meu trabalho através do Spotify e entraram em contato comigo. Isso me ajudou demais, né? Vou falar um pouco aqui. Eles são estudantes, né, de cinema lá no exterior, né? E entraram em contato comigo e a princípio eu pensei assim, cara, pô, vai analisar isso aí, porque a internet, né, bicho? Sim. Achei que, sei lá, era golpe, alguma coisa assim. Mas nada envolveu dinheiro de me pedir nada, né? Aí me pediram autorização para utilizar algumas músicas minhas para esse evento. Eu vou explicar um pouco melhor, né? Eles têm um evento anual cinematográfico. Eles fazem curta-metragem e aí eles utilizam trilhas sonoras. Eles pedem autorização, tudo certinho, cara. Eles vão lá, entram em contato com o autor, né? E enfim. E fizeram isso comigo. Me pediram autorização para eu, se eu deixava, eles colocarem como trilha sonora uma de minhas músicas. Uma ou duas, né? Acho que foi duas. E, cara, isso aí foi bom demais, porque difundiu lá no exterior a minha música, né? E daí pra lá foi uma maravilha, lá como até chegar a esse ponto dessa conquista, né? Eu acho que eu nunca contei isso, né? Pô, muito maneiro, cara, muito maneiro. Obrigado. Cara, deixa a gente ver a tua cara. Agora é a transformação. Tem gente pensando assim, será que ele é tão feio que não quer mostrar a cara, porra? Né? Não, acho que eu sou pô. um pouco feio, hein, galera? Vamos lá, vamos arrumar o cabelo. E aí, Ó, legal, cabelo legal? dele tem tons de Bianca. Agora saiu do cyber metal pro cyberpunk agora, né? Mas é cyberpunk mesmo, tá tudo dentro, né? Aí falando do Spotify, você também tem 1 milhão, bateu mais de 1 milhão de streamings, streamers. né? Isso. Dentro do Spotify, né? Até hoje as músicas todas que eu lancei, elas somadas, elas estão bem mais do que 1 milhão, né? 1 milhão de clique, de ouvir, player. de play, isso, exatamente. Caraca. Julinho Vitório. E assim, você consegue, não sei se tem algum gráfico pra você saber aonde que tá tocando a tua parada, como é que é isso? Tem gráfico. Dentro do Spotify for Artists, que é um aplicativo que nós artistas, né, nós temos para justamente analisar, né, os dados demográficos, e aí você consegue mensurar onde estão escutando a sua música, inclusive idade, né, qual a faixa etária que está te escutando, onde você está tendo mais relevância, né? Então a gente consegue ter todo esse gráfico, sim. Consegue? Conseguimos. E aí, vamos lá. Aceitação pelo estilo. Aqui no Brasil, rola essa relevância maior do que lá fora? Como é que é? Tem bastante aqui principalmente São Paulo. São Paulo tem uma quantidade absurda de gente que curte demais o metal, o meu cyber metal também, né? Tenho bastante público lá em São Paulo, aqui no Rio de Janeiro. Agora de cabeça, para eu lembrar exatamente as cidades, né? É um pouco difícil, tem muita cidade aqui no Brasil. Mas as principais são São Paulo e Rio de Janeiro, sabe? Sim. Será que é porque São Paulo e Rio tá mais conectado, sei lá, com a cultura? Sempre teve, né, historicamente, com a cultura da Europa, com, né, a chegada. A galera curte pra caramba o rock, né? Principalmente quando você traz algo assim inovador, eles costumam gostar bastante. São Paulo tem uma concentração
de roqueiro, assim, de metalheiro. Sim, é o que eu acho que o Tem Mais tem, né? Acho que tem até, não sei se equipara um pouco ou é um pouco mais até do que o Rio de Janeiro mesmo. Sim. Outra pergunta também que eu fiquei curioso. Fora do país, fora esse país, Luxemburgo, onde que você bateu essa meta extraordinária, Sim. outros países da Europa também escutam? Tem outras concentrações? Sim. Tem sim. Da Europa, deixa eu tentar lembrar de cabeça, né? Porque assim, a correria nossa de todo dia, né? Inclusive eu tô trabalhando no próximo clipe da próxima música nova, então eu confesso que essa semana eu não consegui olhar exatamente o gráfico para te falar quais que estão mais concentrados agora, atualmente. Mas tem um pouco na Bélgica, tem em Portugal, tem bastante em Portugal. Estão falando de Europa, né? França também tem gente que escuta lá, sabe? Fora Europa, Estados Unidos. Estados Unidos tem também? bastante nos Estados Unidos. Então, tipo, esse estilo tá tendo uma boa penetração. Sim, Reino Unido também tem bastante gente que ouve. Desculpa, te cortei. Não, mas é isso, porque, tipo assim, às vezes a gente fica muito preso, né, ao convencional. E quando vem algo fora do convencional, tipo assim, a gente quer entender as portas de entrada por isso, né? Sim. Aí tu tá falando que na Europa tem bastante gente que escuta essa parada, no entanto que você conseguiu bater um recorde, foi lá, não foi nem aqui. É verdade. Entendeu? Sim. Então a porta de entrada para essa cultura emergente agora tratando também a Europa sempre foi um ambiente meio que caótico pro futuro, né? Sempre na expectativa do fim, até por ser um continente velho pra caramba, né? Eles estão esperando o fim há mó tempão a Europa, né? E ser cyber, acho que é um pouco disso, né? Tem um pouco dessa coisa apocalíptica, né? Tem um pouco disso, sim. Inclusive, em algumas capas minhas também, das minhas músicas, eu trago um pouco desse cenário, né? Apocalíptico também faz parte disso. A galera do metal, por exemplo, assim, sei lá, que não seja metal... Vou dar um exemplo aqui, death metal, thrash metal, a galera também consome esse produto? Ou tem cyber metal? Um pouquinho da divisão de tipo, os subgêneros, né, do metal, dependendo também da pessoa, da faixa etária também conta muito. Tem uns que são mais aqueles que a gente chama de trollzão, né, que o cara, heavy metal e pronto, né, não tem a mente aberta, aí critica muito no metal, critica alguma coisa, tudo que traz inovação, né? Então, assim, essa questão do que você falou tem um pouco de seletividade, entendeu? Dentro do universo metal. Tem muito disso, sim. Bom, assim, eu escutei o som, mó porrada, né, cara? É uma parada, tem mó pesão mesmo. Eu escutei durante muito tempo death metal, thrash metal, sempre gostei. E a tua pegada ali também tem uma guitarra com muito peso, bem distorcida, né? Vocal com uma energia muito maneira. Eu não conhecia o estilo. Eu, assim, pra ser sincero, o visual foi o que... Opa, peraí, o que é isso, tá ligado? Acho que esse ponto de interrogação é mais impactante e depois você vai desvendando ali o mistério. O mistério. Por legal trás da máscara também, né? Legal saber disso, gostei. Muito bom. Mas o pessoal que vê aí toda essa construção, né? O cyberpunk, você com esse visual todo diferente, tem tudo isso para sua construção, sua como artista e também de vida, né? Falando dessa construção, né? Falando de família, falando... Você conversando aqui com a gente, que seus avós, você tem um carinho muito grande por eles e também dos seus irmãos, né? Que você foi uma figura até importante, que liderou eles, ajudou a cuidar deles também. Fala um pouco mais sobre o início da sua construção de vida. Deixa eu aproveitar essa introdução dele até para dar um adendo aí. Tô falando de construção porque você chegou a um personagem, tu vive assim, né? Tu não pinta o cabelo só para apresentação, tu acaba tendo a sua realidade é um pouco cyber também, né? Sim, com certeza. Então, assim, viver
você mora na Baixada Fluminense, Sim. com esse visual, falando de construção. Na Baixada Fluminense é uma parada muito... Baixada Fluminense é um pouco dos nossos avós ainda. É uma Sim, geração que assim. construiu a Baixada Fluminense, né? Verdade. Então, tipo assim, a relação que tu falou com seus avós sobre essa criação aí, o que eles conseguem te transmitir na atualidade, mesmo com esse visual, o que fica disso, tá ligado? Entendi. Bom, meu avô e minha avó, né, por par de pai, que eu queria ressaltar aqui que por par de mãe eu não tive muito contato, né? A minha mãe perdeu o pai dela, ela tinha apenas 12 anos, e minha avó, par de mãe, eu tinha cerca de 6 anos quando ela foi embora. Então eu não tive muito esse contato, né? Infelizmente. Agora eu convivi demais com meus avós paternos. E ali meu avô, ele tem uma cultura indígena, né? Meu avô. E minha avó, ela veio de Alagoas, né? Minha avó negra veio de Alagoas e eles se conheceram e casaram. E assim, aí tiveram meu pai e os outros irmãos, né? Os meus tios. E, nossa, me trouxeram muita coisa boa, sabe? A minha avó me influenciou demais com música internacional, sabe? Minha avó era muito inteligente e guerreira demais também. Então, assim, eu comecei a escutar muita música internacional, pegar gosto por isso através da minha avó. Eu escutava Whitney Houston, né? Eu escutava John Secada com a minha avó. Escutava, quer ver, a rainha do rock, né? A Tina Turner. Tina Turner. Nossa, e eu gostei demais. E ali a gente ouvia junto, botava, era toca-fita, eu era criança, né? Época do toca-fita ali e tal. Depois veio CD, vinil, né? Tinha um vinil também. E meu avô aprendi muito sobre, assim, meu avô gostava muito de assim, queijo fresco, queijo curado, culinária, né? Das duas partes teve muito coisa relacionada à culinária e tudo mais. Agora, assim, questão de música, como eu tô dizendo, né? Aprendi muito com a minha avó. O meu avô, ele não ouvia tanto música internacional, né? Mas ele também trazia algo que tem muito a ver com rock and roll. Raça Negra. Meu avô era fã de Raça Negra, irmão. Então, assim, todo mundo sabe disso, né? Não é, não é segredo pra ninguém, né? Todo roqueiro, o ponto fraco é o Raça Negra, né? Se tocar cheia de mania, já era. Então, assim, meus avós significaram demais pra mim. Eu tive um impacto muito ruim, muito negativo quando eles foram embora. Foram embora, eu tinha apenas 14 anos, né? Minha avó foi embora na época de final de ano, dezembro, perto do Natal, e no ano seguinte o meu avô foi embora antes do carnaval, sabe? Magoou demais, machucou demais, né? Foi difícil superar. Até hoje eu lembro todo dia deles, sabe? Sinto muita falta. E além dessa tristeza com seus avós, você também teve que lidar com alguns conflitos também durante a Sim, infância, principalmente com seu pai, né? sim. Naquela época. Sim, vou reforçar que hoje meu pai tá uma nova criatura, né? Ele mudou pra caramba. Hoje a gente tem o contato, o convívio bem diferente, bem melhor, né? Então, assim, mas na época faz parte da minha história, não tem como eu deixar de falar isso, né? Eu tive um impacto, assim, quando eu tinha cerca de 4 anos, né? Meu pai, ele acabou indo embora, saindo de casa, né? O pai acabou saindo de casa e... Show. E ali eu tive que lidar com a minha mãe tendo que se virar nos 30, né? Até então só tinha eu, sou o mais velho, né? E eu orava junto com a minha mãe, aprendi a orar assim, né? Na guerra, sabe? Minha mãe dobrava o joelho ali na cama e chorava muito e orava. E eu dobrava o joelho junto com ela. E assim, eu comecei a aprender mais de Deus, né? Mais sobre a minha fé que eu tenho hoje em dia. E assim, depois meu pai voltou para casa, mas a gente ainda tinha muito conflito no sentido de que meu pai, ele na época, ele era muito mulherengo, né? Então, uma coisa que eu discordo completamente, né? Essa questão de traição, por conta, assim, de ver minha mãe sofrer. Então, isso não traz coisa boa pro lar, né? E depois minha mãe teve meus irmãos, né? E eu ajudei, né? Minha mãe hoje em dia conversa até comigo, agradece e tal. E ajudei a
a tomar conta, né? Exercia essa figura, assim, de ajudador da minha mãe, né? E quando chegou, assim, meus 16 anos, eu saí de casa, né? Meu pai me expulsou de casa, porque fui ter eu queria conversar com ele, porque, assim, na época as amantes dele batiam na minha mãe, sabe? Iam na porta, fazia essa coisa toda de brigar, não é uma coisa legal, né? E eu defendia ela, falava né, que eu não queria que acontecesse mais aquilo e tudo mais. E assim, foi época muito difícil, não foi nada fácil. E ali eu fui conversar com ele, pai, não faz isso, e tudo mais. Só que é meu pai, né? Então, um pai, acho que, sei lá, não gosta quando o filho fala alguma coisa assim, né? Por ele ser hierarquicamente, assim, né, e tal. E ali eu fui expulso de casa, cara. E assim, foi muito doído, foi muito sofrido, eu tinha 16 anos. Eu comecei a trabalhar cedo, comecei ajudando o meu pai na oficina dele, automotiva, né? E depois fui trabalhando com os meus tios, né? Eu comecei com 12 anos lá na oficina do meu pai. Depois fui ajudando meus tios como servente de pedreiro, né? Com 14 anos. Depois fui trabalhar no centro de Nova Iguaçu, vendendo sorvete. Como fosse ali o McDonald's, né? Mas era uma firma independente do McDonald's. E aí, cara, assim, às vezes quando você fala assim, pô, foi morar sozinho, a galera não tem muita ideia, sabe, do que eu passei. Quando eu falo isso, acho que fica muito Parece vago. que é só alguém rebelde, né? Exatamente, exatamente. E assim, não foi algo que eu queria, sabe? Não foi algo que eu queria. Mas infelizmente aconteceu. E foi muito difícil porque primeiro eu fui morar na casa de amigos porque minha renda não era suficiente, sabe? Pra alugar uma casa, pra conseguir gerir a minha vida, né? E daí, vou resumir um pouco, que a história é grande. Depois, Deus me abençoou e consegui outro trabalho e tudo mais, e consegui alugar uma casa, mas eu não podia celebrar contrato ainda na época, porque eu ainda era de menor, eu tava acho que com 17 anos já. Mas consegui, conversei muito com a mulher e expus ali o que eu tava passando, e ela falou, então vou deixar aqui, mas cara, tô com medo, não quero fazer contrato, não quero fazer nada disso. Se acontecer alguma coisa, você tem que sair fora, entendeu? Eu falei, não, beleza. Aceitei porque eu também não tinha muita escolha, então. E aí, cara, a minha vida começou assim, era só chão, teto e parede. Não tinha nada, sabe? Comecei do Móvel zero, nenhum. nada, nada. Eu até há pouco tempo agora, acho que algumas semanas atrás, eu cheguei a lembrar disso, até conversei com meus filhos, né? Não assim pra trazer nada de ruim, como eu disse, meu pai hoje tá mudado, é outra pessoa. Mas assim, eu tô contando aqui, né, que faz parte da minha história, né? E eu lembrei, cara, eu deitei. Parece coisa boba, né, cara? Mas eu dou muito valor às coisas simples, sabe? E eu deitei outro dia lá, assim, na minha cama com a minha esposa e tal. Aí peguei, assim, a coberta e tal, né? Aí eu falei, caraca, mano, a cama quentinha e tal. Pô, cara, me levou lá pro passado pra eu lembrar, sabe? Eu lembrei o que eu tinha passado. E, cara, pode parecer bobeira, mas não é. Na época, sabe como é que eu fazia quando eu ia dormir? Minha avó sempre falou pra mim que não deveria deitar nem de costa nem de bruço num chão puro, por conta de você poder pegar pneumonia, essas coisas. E eu sempre guardei isso também, dentre muitos outros ensinamentos. E ali eu deitava de lado e eu botava umas 3 blusas e um casaco que eu tinha, sabe? Um casaco preto e tal, rock and roll. E uma calça ali e tal, e dormia assim, cara, sabe? E a minha mochila ali eu deitava. Sabe, acho que eu nunca falei isso nem pra minha irmã e tal. Eles não sabem exatamente como foi, né? Mas assim, eu vivi um bom tempo assim. Aí depois comprei no ferro velho um botijão pequeno com uma boca, né? E ali era o meu fogão e eu cozinhava ali, uma panela velha também. E fui indo assim, a minha geladeira, ela era um isopor, sabe? Minha geladeira era um isopor e eu botava gelo. Mas normalmente o que eu fazia eu já consumia, né? Justamente para não 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 azedar, não azedar, não dar estragar. essas paradas todas. Mas eu, de vez em quando, eu comprava gelo no posto de gasolina e jogava ali e botava ali as coisas. E daí eu fui crescendo, cara. Deus nunca me desamparou, né? E eu fui conseguindo comprar as coisas, fui conseguindo tocar a vida, graças a Deus. Assim, quando que você... Isso você tava com 16 para 17 anos, que tu Já falou, tava né? com 17. Nesse período aí, tu acha que ficou quanto tempo, assim,
nessa dificuldade, sabe, extrema? Porque ali você tava Sim. no zero, né? Tava no Abaixo zero. do zero, se for Verdade. olhar, né? Sim, e assim, eu quero ressaltar aqui, né, reforçar que, cara, eu amo muito Deus, sabe? Porque tudo que eu passei, cara, ele não me deixou morrer, não me deixou com fome, sabe? Eu nunca faltou a comida, eu nunca fiquei com Uhum. fome, nunca passei fome, sabe? Assim, não tinha nada, mas era um começo, sabe? Uhum. E, cara, foi tempos, cara, até eu conseguir ter uma geladeira. E assim, comprei no Ferro Velho uma geladeira depois. Depois fui comprando coisas melhores, sabe? Sim. Fui trocando na medida do possível, né? Mas a vida, ela sempre foi dura comigo, sabe? Sempre tive muito essa questão de... Sei lá, parece que eu tenho que lutar muito pelas coisas, né? Eu tenho que estar de corpo e alma mesmo ali na parada. Então, isso foi bom por um lado, porque hoje em dia também eu sou assim, sabe? Em tudo que eu faço. Por exemplo, esse trabalho que a gente tá conversando aqui, cara, eu vou fazer, quando eu vou cantar, vou pro estúdio colocar minha voz e tudo mais, cara, eu prezo exatamente, eu tenho que colocar a minha energia, corpo e alma ali, a minha verdade ali, entendeu? Eu não admito eu chegar e cantar um negócio e não sair, sabe, não sair de dentro, não sair a verdade, eu chegar ali, tanto que minhas composições nunca são algo assim, como fosse assim um exemplo, uma gravadora, né? Você tem que compor agora que a gente tem que lançar uma música, não sei. Não são assim não. Eu tô assim, às vezes, normal aqui e tal. Aí daqui a pouco vem uma inspiração, eu paro tudo e escrevo ali e canto num gravador, agora hoje em dia é celular, e canto ali pra eu não perder, sabe? As minhas composições todas são assim, nunca foi algo. Eu tenho que compor. Na obrigação ali, eu tenho que compor. Não. Sempre foi algo divino, algo inspirador. Agradeço muito a Deus isso, porque isso me completa demais. Isso traz muito sentido pra mim, sabe? Tu acha que isso é um pouquinho também da trajetória dolorida que fez você se preocupar com todos os pontos? Sim, faz sentido totalmente. Hoje eu tenho uma preocupação assim com o próximo, sabe? Esse trabalho vai muito além do que a música, do que um visual. Isso é muito legal, sabe? Eu gosto, eu faço o que eu gosto. Aqui não tem mentira, sabe? Eu vou botar isso aqui porque eu quero visualização. Não. Isso aqui é a minha verdade. Eu gosto desse estilo. Eu sou assim, sabe? E eu consegui expor isso dentro da minha arte, sabe? Então é isso. É a minha verdade. Mas naquela época teve um preço muito grande, né? Porque Demais. a Deprê, ela chegou a um nível que fez você até atentar contra a sua própria vida, né? Sim, sim. Como por um milagre você sobreviveu. Você não precisa entrar em detalhes especificamente de como foi, mas seria para contar essa experiência. E se você pudesse sentar hoje do lado daquele Juninho lá de trás, que passou por isso, nesse momento, o que você diria para ele? Rapaz, eu falaria pra ele não tentar isso. Isso De que a verdade. gente tá falando é exatamente o quê? Porque eu não tava nessa conversa. sim. Me explica essa conversa aí. Vou explicar. Chegou um momento dessa fase que eu tô contando pra vocês, né? Que foi muito doída, muito dolorosa, muito sofrida, muito ralada, sabe? Teve épocas que eu tava com 2 empregos, teve época que eu fiquei com 3 empregos, sabe? Eu trabalhei, comecei com a bicicleta. Hoje em dia até cheguei a falar até com meu filho outro dia. Foi um rapaz lá da Shopee entregar de bicicleta com aquela parada e tal. Pô, dou maior valor, cara, sabe? Aí chego ali, pô, quer um refrigerante, quer não sei o quê. Porque eu vivi isso aí também. Na época não existia Uber Eats, não existia nada disso, iFood, nada dessas entregas. Mas eu trabalhei para uma instituição que eu tinha que ir nos lugares receber, né, as coisas e tudo mais. E eu comecei de bike, mano. E eu pedalava pra caraca. Eu pedalava, a rota, né, tinha a rota, era de Mesquita, né, passava um pedaço de alguns bairros em Nova Iguaçu, né, e tinha até a Califórnia ali mais ou menos. E aí, em contrapartida, né, eu ia até Olinda, irmão, pedalando. Caralho. Diariamente, saca? Pedalando. Aí depois o dono da empresa viu meu esforço, aí pegou uma moto e disponibilizou pra mim na época, e eu comecei a fazer as paradas
o serviço de moto, sabe? Aí, isso era de manhã. E, cara, ele me deixava, assim, à vontade, ele confiava bastante em mim. Então, ele falava que eu era rápido e eu era eficiente. Assim, como eu disse, eu sempre tive muito esse negócio de corpo e alma na parada, sabe? Eu sempre tive isso dentro de mim. Nunca fui um cara, vou trabalhar pros outros, então eu vou aqui, vou só cumprir isso aqui, vou bater um cartão aqui. Não, mano. Eu sempre quis fazer meu melhor, de verdade. Então, ali eu tive esse destaque. Ele pegou, viu esse potencial e investiu nessa coisa. E ali ele disponibilizou uma moto, não era minha, mas ele deixava comigo. E daí, ele mesmo falou, cara, vê se você consegue um freelance numa negócio de entrega e tal. Aí, depois eu consegui ir de freelance no Habib's, né, final de semana. E consegui de freelance, na época tinha muito negócio de ateliê, né, de suco, essas coisas assim. Né? E era lanche, né? Aí tinha muito essa coisa de suco natural e tal, polpa de fruta, não sei o quê. E eu peguei um trabalho ali. O que que acontecia? Por eu conseguir cobrar as coisas ali, ir lá, fazer tudo certo, rápido, conseguir executar meu serviço de manhã cedo, rápido, quando dava mais ou menos umas 2 horas da tarde, eu já tinha terminado. Então ali ele me liberava, entendeu? Aí eu ia pra casa, dava uma descansada rápida, quando dava 5 horas... Mais um turno. Eu já tava entregando como é que fala isso? Suqueria? Suqueria também pode ser. Isso aí. E assim, também foi um momento de ocupar a tua mente, Sim. né? Porque a gente tá falando aí de um momento de depressão. Sim. Até chegar a um ponto final. Exatamente. Eu tava ocupando a mente e ao mesmo tempo me sustentando, sabe? Porque é muito difícil tu pagar aluguel, pagar luz, pagar água, comprar gás, não sei o que. Mano, é difícil pra caraca. E você ainda mais não quando era você é casado, criança. não tinha Criança ninguém, não, né? era só você. Só eu, sozinho. Sim. Entendeu? Aí a evolução até esse ponto. Isso, aí eu... Só que assim, toda vez que eu chegava em casa era dor, mano. Era dor. Dor física ou tá falando de psicológica? Dor física não, dor psicológica mesmo, sabe? Inclusive a música Dores, né? Hoje eu lancei ela muito tempo atrás, mais de 15 anos atrás. Não, mais de 15 anos não. Lancei ela mais ou menos em 2014, 2015, eu acho. Eu lancei ela. Uma antiga banda que eu tinha. E eu trouxe ela pra esse projeto e fiz uma outra roupagem justamente porque ela marcou muito a minha vida e minha trajetória, sabe? E eu compus ela nessa fase que eu tô te contando agora, essa fase que eu fiquei muito deprimido. Mas como é que foi essa história aí? Eu tava passando por toda essa situação, tudo dando errado, sabe? E quando a gente tá passando por uma situação muito difícil dessa, às vezes a gente sai de si, sabe? E comigo foi desse jeito, cabeça cheia, gatilhos, né? De tudo que eu já tinha vivido, né? Até chegar naquele momento, me roubaram a moto, era a minha ferramenta de trabalho. E ali, por algum momento, tive um surto, né? De não entender muito bem também o que estava acontecendo. E eu acabei chegando a essa situação tive esse atrito, né? Colidi com o carro. E o carro deu PT, cara. E graças a Deus, Deus me poupou, me deu uma segunda chance, sabe? E daí pra lá, teve bombeiro, sabe? Foi uma parada... Deixa eu contar um pouco melhor, né? Sim. Aconteceu isso aí, teve bombeiro, Mano, foi sinistro. O carro deu PT, Deu PT, a moto carro que você tava pilotando. quebrou toda, estraçalhou. Estraçalhou toda. Eu bati de frente e eu, assim... Deixa eu ajeitar aqui, passar um pouco de lado, botar... Beleza. E ali a moto também quebrou toda e eu fui arremessado, eu bati de frente e a moto ela faz isso aqui, né? Ela fez isso e me jogou contra o vidro. Era como se eu fosse entrar de cabeça, sabe? Eu senti um vento e quando eu fui dar de cabeça eu girei. Aí eu dei com as costas girando e saí da parada. Não sei explicar muito bem. Sim. Mas eu revirei ali e bati assim girando. E eu caí, a moto quase caiu em cima de mim também, que a moto voou, foi pra cima assim, depois caiu, aí bateu assim na minha mão. Fiquei até com a mão queimada. Bateu na parte ali do motor, tava bem aquecido. E queimei os dedos, né? Queimei algumas partes. Aqui aquela capa, né, que eu usava pra trabalhar, rasgou. E ali chegou os bombeiros e cortaram a minha roupa e ficaram super preocupados. Pediram pra eu não me mexer e tudo mais. Foi uma parada terrível, cara. Tu chegou a ficar consciente? Tava consciente. Caraca. Comecei a gritar de dor, tava doendo. E só que assim, eu dou muito graças a Deus, cara, vocês não têm noção.
como é que é Deus assim na minha vida. Eu não quebrei osso, sabe? Minha perna tava normal, eu fiquei com medo. Porque na hora, realmente ficou dormente. Minha perna ficou dormente. Eu achei que tinha dado merda, né? Sim. E aí ali eu comecei a sentir também o amor de Deus, sabe? E, cara, deu sentido na minha vida. Por incrível que pareça, pode ser uma maluquice aqui que eu tô falando, mas, assim, não tô incentivando ninguém a fazer isso. Na verdade, eu tô dizendo, não faça isso. Assim como você disse aí, o que você falaria pro Juninho lá de trás, o Juninho hoje? Eu falaria na hora, para com isso. Não faça isso. Não faça, jamais. Tentar isso não pode estar no teu plano, mano. E o No que plano de ninguém. e o que que te... Não é uma opção, sabe? Tá, e eu quero saber agora então, vamos lá. Se toda essa tua trajetória é problema familiar de pai, mãe, sem uma base familiar consistente, seus avós se foram, quem você tinha uma âncora se foi, e você se pega morando sozinho, e a vida vai acontecendo numa Sim. velocidade que você não tá prestando atenção nesse momento, Sim. mas é até o momento que você faz uma definição interna de acabou isso aqui. Sim, foi exatamente nesse cenário, né? De eu estar ali, ter acontecido isso e ter visto o carinho de Deus por mim. Aí você, segundos depois ou minutos depois, quando você dá um start sobre esse fim, Sim. tu vê que não é o fim, que você não tá nesse Exato, controle. é um recomeço de verdade. Porque até então eu vinha me arrastando com a dor, sabe? Sim. E aquelas coisas. Porque eu sempre tive uma. Tu negava essa dor? Um pouco. Eu tinha uma. Eu idealizava a família. Eu sempre idealizei o lar, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho um lar que, né? Eu cuido ali dos meus filhos, da minha esposa. Sempre procuro estar muito presente em tudo, sabe? Inclusive, por exemplo, eu trabalho e tudo mais. E aí, quando, né, eu tô ali, sobra não, né? Um espaço, eu separo um espaço pra eu não deixar minha esposa super atarefada, sabe? Eu sempre procuro ver tudo isso, né? Procuro estar presente em tudo. Eu lavo uma louça, eu faço comida. Na casa quem faz comida sou eu, sabe? Pra ajudar minha esposa. Então, assim, eu sou muito consciente nessas coisas, sabe? Eu vejo também muito esse lado da mulher, né? Teve muito tempo atrás, né? Hoje em dia tá um pouco melhor, mas era uma coisa muito machista, sabe? De que, pô, a mulher, ela se virava com tudo, irmão. E com os filhos, com casa, com não sei o que, não sei o que, não sei o que, e pronto, mano, sabe? Então, assim, eu nunca fui assim, até porque, assim, eu amo muito a minha esposa e meus filhos. Eu olho assim, não deixaria. Jamais ela ficar sendo penalizada demais, sabe? Então, assim, eu sempre tô junto. E voltando aqui, né, o que a gente tava falando, eu sempre idealizei muito essa coisa da família e tudo mais. E nesse momento eu via isso tudo, tipo, o contrário de tudo que eu pensava, sabe? Pô, eu não tinha ninguém e eu fiquei, cara, mas porque isso não é justo? Eu sempre tive muito essa coisa, assim, de justiça. E era muito difícil de aceitar, cara. De verdade. Então, assim, eu ficava, mas por quê? Mas por que eu tô assim? Mas por que eu tô vivendo isso e tal? Meio que eu não queria aceitar, sabe? Eu idealizava a coisa, queria que tudo fosse justo e eu achava que era injusto. E a fé e a música, ela Sim. dentro desse processo foi uma boia de salvação pra você? Demais, demais. Assim, Deus usou sempre muito a música pra falar comigo, sabe? E eu não tô falando de música, música cristã somente, não. Eu tô falando de música no modo geral. O rock, principalmente, tocou muito na minha vida. E foi uma higiene mental, né? Junto com as artes marciais também, foi uma higiene mental na minha vida que me ajudou muito. E assim, nessa parte que eu tava vivendo, até eu tentar essa coisa, eu não tava raciocinando direito. Porque eu tava com uma dor muito grande e a dor não me permitia raciocinar direito. Eu conseguia trabalhar, eu conseguia, né, enquanto eu tava ali, junto de pessoas ali, trabalhando e tal. Mas, cara, quando eu me deparava ali sozinho, era difícil pra caramba. Quem ocupava essa lacuna entre estar junto com os outros e eu esqueço da minha dor foi a música? A música foi ocupando esse Então, espaço? sim, a música, eu digo assim, esse momento de dor, quando eu tava eu comigo mesmo, Deus preencheu isso, sabe? E como eu disse, Deus, ele sempre usou muito a música pra gente ter esse contato, eu e ele, né? Então, assim, quando ele também começou a me dar as músicas, começou a me dar as composições, foi uma conexão, sabe?
Então, assim, é uma conexão real que acontece. E, assim, eu consigo externar o que eu tô sentindo. Eu consigo dizer através disso, como uma oração, sabe? E comigo funciona assim, dessa maneira, através das músicas e tudo mais, né? E claro, dentro das músicas que eu componho, que eu faço, tem muita coisa de experiência que eu passei também. Porque eu acho que isso vai agregar na vida das pessoas. Acho que isso pode ajudar, pode ser algo positivo. Uma experiência que eu passei, uma experiência que deu errado, como essa, né? Ou melhor, uma experiência errada, né? Não é pra se fazer isso. E experiências certas também. Então, assim, a minha música, a minha arte envolve o nosso entretenimento, que o ser humano também é lazer, tem lazer, é uma higiene mental, e também envolve algo também psicológico, sentimental, espiritual, sabe? Eu tento levar isso para as pessoas. Eu tenho um amor pelo próximo, assim, sabe? De querer ajudar. E falando da fé, a igreja também teve um papel importante na sua vida, no desdobramento, não só pela parte da pregação, mas também foi lá que você conheceu sua mulher, né? E Foi. também começou a tocar seu primeiro instrumento aos 9 anos, não foi Foi, isso? exatamente. Com 9 anos, eu comecei a aprender teclado para tocar na igreja da minha mãe, né? Na antiga igreja dela, né? Era uma igreja, uma congregação, né? Que tava virando igreja, né? E ali não tinha músicos, né? E precisava. E ali eu comecei a aprender teclado e toquei na igreja com 9 anos, 10 anos. Eu tava tocando lá, aprendi rápido ali, né? Hoje em dia eu nem toco teclado assim desse jeito, mas na época eu toquei lá na igreja e consegui ajudar. E depois eu comecei a ter interesse por violão, guitarra, principalmente quando passou um carro é, tocando Guns N' Roses, né, cara? Sweet Child O' Mine. O carro tava com som alto, tá vendo aí, galera? Importante vocês ouvirem rock and roll no volume máximo. E Guns N' Roses! E aí, cara, o carro passou, bicho. E tocou, cara. Tava tocando e cara, eu falei, que isso? Que som é esse? E, mano, me chamou muito a atenção isso aí. E eu fui buscar, né? Saber mais sobre a banda e tudo mais. E aí eu fui conhecendo mais vertentes, né? Não só o hard rock, né? Aí comecei a ouvir heavy metal também. Aí foi indo, né? E, assim, na época, vocês também devem ser dessa época também, né? Que a galera tinha muito essa coisa de você tocar assim em roda, né? Você chegava assim num lugar assim, na calçada, uma coisa simples, né? Sim, bem E ali, subúrbio isso, né? isso. E ali você sentava ali com a galera, pô, super gente boa, super gente fina ali, e não tinha essa coisa de que alguém tocava muito, era o bichão da parada e o outro não tocava nada. Não, todo Todo mundo mundo ali igual. aprendia com todo mundo. Todo mundo aprendia com todo mundo. E eu aprendi a tocar violão assim, junto com a galera. Eu olhava, não sabia nada até então, e eu olhava assim e ficava vendo a posição ali da mão e tal, o que os caras faziam. Aí depois comecei a pegar, pode me emprestar? Só que eu não sabia fazer nada, né? Aí eu tentava. Aí o pessoal, pô, faz assim, ó. Aí eu ia lá e pá. Daqui a pouco foi saindo algumas coisas e fui aprendendo. Até eu conseguir, né, ter meu próprio instrumento, né? Foi assim, eu comprei de um amigo meu, ele ganhou do avô dele na época. Só que assim, como é que é a vida, né? Eu gostava muito disso, não tinha. O cara o cara ganhou, né? Mas assim, eu sou feliz do jeito que eu sou, assim, de conquistar a parada, sabe? Eu gosto disso. Nunca fiquei de olho em nada de ninguém, nunca tive inveja, não tem nada disso. Sempre gostei muito dessa coisa de você buscar por você, né? E você dá tanto valor que é, esses itens que você adquire se tornam uma relíquia até de herança, né, para sua família, Sim, né, que tem uma história que você passa isso para os seus filhos sim, também, né, caraca, como isso é muito uma legal. herança. Isso é muito legal. Exato. Esse primeiro violão que eu comprei, né, foi nessa fase de quando eu escutei o Guns N' Roses foi com 13 anos, né? E ali foi com 14 anos que eu consegui, né, comprar o violão. Eu trabalhava nessa época de servente pedreiro com meus tios. Aí juntei e consegui comprar desse amigo, né? Aí R$ 40. Na época era dinheiro pra caramba, né? 40 conto, aí comprei. Aí, bicho, esse violão hoje em dia, eu pintei ele, era um tonante. É um tonante, né? Ele ainda existe.
E eu pintei ele de rosa e tal, e dei pra minha primeira filha de presente, né? De rosa ainda, pintou? Pintei de rosa. Customizou. Sim, sim. E aí o primeiro violão bom que eu tive, né? Que foi um de Giorgio, eu dei pro meu filho, pro Thor, né? De presente pra ele. Agora eu vou até customizar pra ele também. E assim, E pra menor, já tem alguma coisa guardada? Tem, com certeza. O violão que minha esposa me deu de presente, né? Eu já deixei lá pra ela já, o Tajima, que eu ganhei há muito tempo atrás, né? Da minha esposa, de nylon. Ele, ainda uso ele. Na verdade, não vou falar todas, mas a grande maioria das composições, inclusive essas que a gente tá conversando aqui, né? Do Between Shadows, que bateu o recorde e tudo mais, eu compus com esse violão, sabe? Então, assim, esse vai ficar pra ela, né? Ou a guitarra que tá lá também. Ela vai poder escolher aí. Vai ter essa regalia, né? Que é a caçula e tal. Mas eu desejo dar esse violão porque tem muito, sabe, muito assim, sentimento, né? Muito assim, como é que eu vou dizer? Valor sentimental mesmo, né? Pô, muita composição, cara, nele. Muita composição saiu dali, tocando ele. Acaba gerando um apego do caramba, né, cara? Demais. Faz parte de uma história, né? Sim. E a sua vida tem muito dessa sequência de coisas, né, cara? Tem. Tu não acha que... A vida é sua, só tô perguntando. Tu não acha que a escolha por esse estilo ser um ponto fora da curva socialmente, esse cabelo no meio, sabe, sei lá, do teu bairro, não tem muito a ver com essa luta interna sua do eu não concordo com o que está aqui, então eu espero algo sempre, porque você estava falando num vídeo que eu assisti, falando sobre uma batalha. Sim. Né? E qual é a condição dessa batalha na nossa vida? Porque, assim, o corpo fala, né, mano? Sim, e o teu personagem acaba falando alguma coisa a mais para as pessoas. Então, assim, o que esse personagem visualmente fala que a sua boca não falou ainda, mas que você possa trazer pra gente? Sim. Esse visual realmente tem tudo a ver. Eu sou contra o tipo de autoridade, por exemplo, autoridade religiosa, por exemplo, que prega usando o nome de Deus, o nome de Jesus, por exemplo, e só que nada tem a ver com Jesus nem com Deus, sabe? Eles só querem utilizar do nome de Jesus, nome de Deus, para lucrar, por exemplo, né? Ou para fazer atrocidades, abuso psicológico, abuso físico, mental. Então, assim, eu sou totalmente contra isso aí. E o meu visual é, assim, um tanto... não vou dizer que eu sou anarquista, porque tem alguns preceitos ali que eu não concordo. Mas o princípio, né? Talvez o principal ali, né? Aspecto da anarquia, que é ser contra a autoridade. Eu não sou contra a autoridade de Deus, né? Nem contra a autoridade de, por exemplo... na Bíblia mesmo fala que, por exemplo, tem pessoas que são, né, ocupam alguns cargos, né, e estão exercendo os cargos de autoridade para poder gerir algo bom para o povo. Mas quando ele não faz isso, ele não está dentro dessa palavra, sabe? Sim. Então eu sou contra nesse sentido. Por isso que eu não estou dizendo que eu sou anarquista. Mas tem coisas que têm a ver muito com o meu estilo, sim, né? Então, assim, eu sou exatamente isso, contra esse tipo de abuso, e não só na religião, porque isso aí tem muitos setores, né, da vida, né, dos aspectos da vida das pessoas. Por exemplo, se você for num médico, por exemplo, e ele não exercer aquilo daquela maneira, utilizar da posição dele para abusar, seja lá como, a gente vê muito na TV. Então, assim, eu tô tentando explicar um pouco mais sobre o que eu sou contra, né? Então, sou contra esses tipos de abusos que acontecem, sabe? Você, de alguma maneira, você acaba não se encaixando, porque você enxerga ali, por mais que você é temente, né, a um Deus, né? Sim. Você usou, no caso de Jesus, sim, pela mudança da tua vida e tal. Só que aí você... Pera aí, mas não é só usar o nome de Deus, a parada não tá aí. Tem uma parada que é verdadeira ali no meio.
Sim. É mais ou menos isso? É porque, assim, hoje em dia você vai ver que tem muito a ver com coisas que aconteceram no passado, né? Na época de Jesus. A história se repete. Na época de Jesus eram os fariseus, né? Eles utilizavam ali do nome de Deus para impor controle na sociedade, né? E você vai ver que de lá para cá veio acontecendo várias repetições disso, né? A Igreja Católica naquela época lá atrás, aí veio querer exercer sobre o povo e também tinha política envolvido, né? Então era tudo aquilo ali, aquela maracutaia toda. E hoje você vai ver que o cenário das igrejas tá absurdamente pecaminoso, sabe? Existem igrejas que são sim de Jesus, são de Deus, sim, de verdade. Ainda está aqui na Terra, a igreja de Cristo. Porém, a maioria dessas igrejas que vocês veem por aí, principalmente na TV, muita propaganda de não sei o que. Cara, a maioria, essas igrejas aí, não estão seguindo Deus. Deus não está lá. Virou um de verdade. comércio? Virou um comércio. Existe um sistema religioso por trás disso aí. E eu aconselho as pessoas a averiguarem, assim como os bereanos, né, dentro da Bíblia ali faziam. Você tem que averiguar o que está acontecendo, se está batendo, né? Jesus, ele avisou. Ele falou em Mateus, lá para Mateus 24, para lá, ele vai falando, vai advertindo a gente, cuidado com os falsos profetas, né? Então, assim, ele já avisou que ia chegar nesse tempo. Então, assim, a galera tá dispersa aí, tá sendo usada de massa de manobra, para as pessoas ficarem enriquecendo, né, a troco delas passarem a porção de situação, né? E depois elas querem também colocar isso na conta de Deus, na conta de Jesus. E não é assim. Jesus não faz parte disso. Jesus não é assim. Um exemplo disso, o maior exemplo disso, é que na época de Jesus, o que aconteceu lá quando eles estavam vendendo no templo? Jesus se irou. É a única hora que a Bíblia diz que Jesus se irou. Foi na hora que estavam vendendo no templo dele. Ele não admitiu isso, não admitiu o comércio, sabe? E você vai ver que Jesus, ele batia de frente com as autoridades que eram abusivas, que usavam o nome de Deus, que no caso eram os fariseus, que eu comecei dizendo aqui, né? E você vai ver ali que Jesus, ele seguiu esse princípio de bater de frente contra esse tipo de sistema. Então, Sim. assim, eu Você vejo captura Jesus... um pouco, a sua letra fala também disso? Fala sim. Sim. E... Dá uma noção pra gente, não tô pedindo pra tu cantar, mas dá uma noção verbal do que sua letra fala, qual o impacto da sua letra, Sim. Tá ligado? É só sobre sua dor? Não. Vai falar de experiências, né? Por exemplo, a Breakdown, ela fala sobre um breakdown psicológico, né? O que é isso? É aquele momento que a pessoa tá ali, colapso mental, né? Tá com colapso mental. Por exemplo, uma crise de ansiedade, uma crise de depressão, e ela se encontra nesse estado. E a Breakdown vai falando sobre isso. Vai falar sobre os sentimentos que vêm na hora, né? Uma angústia que chega sutilmente, né? E fala assim, durma minha alma, mas por algum motivo eu me sinto bem. No caso, esse motivo é Deus, que tá segurando a pessoa ali, né? Aí depois vai falar que foi algo que aconteceu, foi um colapso, mas agora eu já estou bem, né? E finaliza... Tô resumindo a Breakdown. Uhum. Tem uma música que eu ainda não lancei, mas a gente produziu ela já tem alguns anos, mas eu vou lançar, que se chama Azorrag. Tô dando já um spoiler aqui, hein? Se chama Azorrag. Ela bate totalmente de frente, né? Ela é totalmente contra o que eu tava falando aqui, né? Dessa questão dos falsos ensinamentos, né? Então ela é totalmente contra isso aí. Aí tem outras músicas que vão falar sobre, por exemplo, a Between Shadows and Illusion vai falar sobre pessoas que passam na sua vida, mas elas vão embora, sabe? E você precisa lidar com isso, você precisa deixar elas irem, senão isso aí você vive num mundo de ilusão, você entra num mundo, né, de trevas, né, de obscuridade. Então, tem pessoas que vai passar pela tua vida e vai embora, e acabou, vai ser aquilo ali, sabe? Você precisa conviver com isso, ou melhor, não conviver não, você precisa saber lidar com isso. Ela fala sobre essa situação, né? E vai explorar um pouco mais das circunstâncias ali. E, por exemplo, agora eu vou lançar... Tô lançando agora, né?
em John 3:16, né? Que significa em João 3:16. E vai falar que em João 3:16 eu fui salvo, né? Jesus me salvou e tal. Aí eu tô abrindo mais essa parte. Que tudo tem a ver com o que a gente estava conversando aqui do passado. E tem a ver... Jesus me salva todo dia, cara. Sem ele eu não sei o que seria, de verdade. Não falo isso como um jargão, uma coisa que, sabe? Mas de verdade, realmente eu não sei o que Isso seria. quebra até um pouco da expectativa, né, Bruno? Porque assim, tu vê um cara com uma máscara, tá ligado? Uma parada dark, falando de metal, falando de um futuro apocalíptico. Mas assim, no fundo tem uma mensagem que isso é mais uma atmosfera psicológica, né? Desse personagem. E a mensagem é sobre você se salvar dessa atmosfera. Sim. Internamente, né? Se salvar dessas coisas que você... É porque assim, na vida você passa por muita coisa, são muitas fases, muitas adversidades, sabe? E eu tento assim, eu não fico aqui, por exemplo, vou fazer um show, não abro a Bíblia e fico pregando. Eu vou fazer o meu show, sabe? É o rock and roll, é o que eu gosto de fazer, sabe? E assim, eu quero levar algo para a vida das pessoas, para elas conseguirem se situar, sabe? O que eu não consegui me situar na época que eu tive esse colapso, esse surto, e quase que eu fiz uma besteira na minha vida. Então, assim, eu me preocupo com as pessoas, sabe? Então, cada música basicamente trata de alguma coisa, de algum momento que alguém possa estar sentindo, sabe? E eu tive muito feedback positivo. Cara, eu me alegro muito quando a galera vem falar e me conta algo, sabe? Teve uma pessoa que entrou em contato comigo no direct uma vez e falou que tava 7 anos em depressão. E quando escutou uma música minha, ela conseguiu se desprender daquilo tudo, sabe? Conseguiu se desprender do que ela tava arrastando com ela. E ela começou a ter melhoras, sabe? E, cara, me emocionei. Não tem como não se emocionar. Pô, eu falo, cara, a glória é de Deus, sabe? Porque eu só tô, tipo, tentando ser um instrumento, sabe? E você fala de Deus nas suas músicas, você fala da fé, você tem essa questão da fé, fala da Bíblia, mas você não só se limita a isso, porque você falou que tem a sua influência de Slash, do Guns N' Sim, Roses, de outras bandas, né? com Slipknot, sim, Deftones, Deftones. 72, Juninho. Mas qual que é a sua opinião do crente, né? Uhum. Que tem essa distinção do que não é mundano. Não, eu só posso escutar a música definida como gospel, como cristã. Não, o que essa outra música mundana definida, aqui eu já não posso escutar. E como é que, até que ponto se define isso, entendeu? Uhum. É pelo trabalho, tipo assim, pode ser uma pessoa aleatória que não vive nada com as normas de Deus, mas escreveu, eu estou escrevendo para o gospel, mas a vida dele não é. Às vezes uma pessoa que não escreve para o gospel, mas tem uma vida até mais correta, não, Sim. esse aqui eu não posso escutar. Como que se define isso, essa divisão, e como que você vê isso, a sua opinião? Essa régua tá na mão de quem, essa régua? Então, isso aí que você acabou de falar, isso faz parte de um sistema religioso. Vou te explicar. O que acontece? Existe a posição do pastor ou do bispo, alguém ali grande, né, dentro da igreja, e ali, cara, ele começa a criar dogmas, coisas que muitas das vezes não foi criado pelo nosso Criador, pelo Altíssimo, nem por Jesus, sabe? E o que acontece aí? Ele começa a doutrinar as pessoas, e as pessoas não estão buscando da fonte divina, elas estão escutando somente um cara falando. E ali dentro da igreja dele, ele começa a exercer manipulação, sabe? Alienação dos pensamentos. E a pessoa começa a cair dentro de uma gaiola. E ali ela fica presa no que ela pode fazer e o que ela não pode fazer. Então, assim, ele começa a falar que só pode ouvir o gospel, o que está escrito gospel. Exatamente o que você falou. Existe muita música gospel que nada tem a ver com Jesus. Pode se espantar, mas é real isso. Inclusive, compositores não têm vida com Deus, não têm inspiração nenhuma. É isso, tipo assim, porque... vamos fazer aqui agora, porque você precisa lançar algo e você também, a pessoa também tá pedindo isso pro compositor
porque ela precisa estar em alta para Sim. poder continuar botando no bolso, Sim. sabe? Porque é um mercado E a- lucrativo, né? É, lucrativo. Literalmente o público é Sim. fiel. E né? engraçado que essa semana entrei no Uber, aí o cara, tem algum problema? Tu escutando música gospel? Eu falei, não, problema nenhum. Tava rolando lá. A letra, eu já tava prestando atenção na letra, por isso que eu até pedi pra ele deixar. A letra é a mesma letra de um ponto de Umbanda, só que com os mesmos sinônimos, é a mesma letra. O ritmo, só mudaram os sinônimos. E tocando numa rádio gospel. É tipo Sim. assim, já que tem tanto conflito entre, né, a disputa religiosa sobre uma verdade, e acontecer isso, eu fiquei surpreso. Sim. Né? É algo assim, tipo assim, meio que. Contrapartida, né? Uma coisa. Uma fé e outra fé é outra. Não tem. Sim, Né? não tô dizendo que tem a fé certa e fé errada. Sim, Não, eu mas queria até pela- ressaltar isso também aqui. A falta de personalidade, porque na hora de Sim. julgar, todo mundo tem personalidade, né? Com certeza. Agora, Segundo não. a visão dele, seria uma incoerência. Sim, né? agora de se Isso, apropriar, exatamente. não tem personalidade na hora de se apropriar Sim. de outra cultura, né? Uhum. Então, tipo, eu fiquei com essa reflexão na cabeça. E muitos casos aí, né? Artistas, às vezes, que fizeram sucesso numa época, né? Se consolidaram com sucesso, aí ficam em baixa. Aí, devido a esses, muitos desses vão pro gospel pra tentar um novo fôlego na carreira. Não necessariamente Tem porque sim. ele vive aquilo ali. Até tem casos aí de que a galera foi, também não prosperou, aí deixou de lado também. E voltou. Isso aí. Então você vê que é muito comercial, né? Demais. Engraçado que, assim, quem não tá dentro dessa jaula, dessa gaiola, quem não tá preso nisso, enxerga isso aí com uma facilidade incrível. Mas quem tá lá dentro não enxerga nada. Sim. Sabe? Eles cauterizam de verdade, Sim. sabe? E assim, eu até queria aproveitar que você falou sobre outra religião. Eu queria até ressaltar que eu não tenho preconceito com nada, nem com nenhum tipo de religião. Eu respeito todo mundo, sabe? Eu acho que, inclusive, como a gente tá falando da minha fé, né? Eu sou cristão porque eu tenho Jesus ali como, né? O mestre, né? E eu tenho o Criador, o Altíssimo, como o meu Deus, né? Jesus e o Altíssimo. E, claro, o Espírito Santo. E como tá dizendo, Sobre as outras religiões. desculpa, me perdi um pouco. E, então, assim, eu respeito a religião de todo mundo, sabe? Cada um tem as suas escolhas. Cada um tá passando por sua jornada aqui na vida e cada um precisa também encontrar a sua felicidade, sabe? Então, assim, você vê que Jesus, ele não discriminava ninguém, sabe? Jesus, na verdade, ele ia ter com todo mundo, cara. Você vai ver na história de Jesus, ele teve com rico, ele teve com cobrador de impostos, ele teve com prostituta, ele teve com pessoas que eram mendigos. Ele não discriminou ninguém. Uhum. Com a viúva, rico, pobre, né? com viúva, com pessoa, sabe? Entende? Então, assim, por isso que eu tô dizendo, quem não está preso dentro dessa arapuca toda, consegue enxergar isso com facilidade. Mas se você for conversar com alguém que tá dentro disso, você é escandaloso. Sim. Tá entendendo? Sim. Mas você consegue de maneira. Porque, por exemplo, no teu show, você faz um show, eu vi lá. Uhum. Pô, sensacional, cara. Tu dá show. Obrigado. Né? E eu não vi você se posicionando, mas é legal também porque o cara sai do palco, ele também tem uma personalidade ali, Sim, né? sim. Tem o cara que tá ali em cima, que tá projetando um monte de coisas pessoais, né? Ali Uhum. naqueles personagens, mas tu tem um conteúdo do caramba, um diálogo do caramba. E é legal, né, as pessoas se interessar pelo outro lado também. Mas também é aquilo, né? Não é uma questão que ele falou, religiosa de dogma. É que nem diz. Se você quiser ir sozinho na cara e coragem, beleza. Uhum. Mas só que você sai em desvantagem se você não tem fé. Eu gosto muito dessa Já música diz do o Rapa. Rapa, né? Então É isso, a fé é necessária para nossa vida, entendeu? verdade. Você pode seguir, né? Mas a fé, ela te traz isso, o conforto, a vantagem, seja se a pessoa tenha uma religião denominada ou não. Sim, exatamente. Tu acha que a galera do rock meio que deixa meio subentendido a sua fé? Tu, tipo assim, o cara é roqueiro, mas ele tipo, é meio que secundária a fé.
parece que o roqueiro não pode ter uma religião, parece que o roqueiro não pode se posicionar sobre a sua fé. Apesar que o roqueiro tem pitaco pra tudo, né, Bruno? Tipo assim, sabe de tudo. Sim. Né? Ele gosta de falar de tudo, o roqueiro. Assim, o pessoal, a sociedade vê o roqueiro como um satanista ou como alguém, sei lá, não sei muito bem o que se passa na cabeça do povo. Acho que é porque nós somos, assim, contra a cultura, né? Então é algo que aos olhos deles causa estranheza. Então tudo que causa estranheza, o pessoal tende a malhar, né? Então, assim, acontece da galera, né, também agora dentro do metal que você falou, né? Uhum. Tem uma galera que é um pouco assim, como é que eu vou dizer? Um pouco fanática, porque quer entrar dentro do rock. É igual que aquela situação. Tem até meme sobre isso. O cara que curte o Metallica. Pô, o cara tá lá todo, não sei o que, nada contra, entendeu? Eu gosto também, já pintei minha cara, inclusive no clipe e tal, né, e tal. Mas tô dizendo assim, só pra galera entender o que eu tô querendo falar. Né, aquele meme. O cara que curte o Metallica, aí tá lá ele lá, todo não sei o que, cheio de não sei o que lá. O James Hetfield, que é o vocalista do Metallica. Aí ele tava de bermuda, uma bermuda caqui, né? E uma blusa branca ali. Aí andando de chinelo. Saca? Então, assim, ser roqueiro, claro, faz parte o visual. Com certeza faz parte. Mas ser roqueiro é além disso, é estilo de vida, sabe? Eu acho que é também uma mentalidade, né? É uma mentalidade, é uma cultura. Sim, é tentar olhar o mundo sempre com outra perspectiva. Exato. Eu acho isso agregador pra caramba, né? Sim. Ainda mais num país que a nossa cultura principal não é o rock and roll. Então, Verdade. tipo assim, o cara que tem essa visão meio atravessada da política, sabe, do sistema, da religião, cheio de opiniões, muitas das vezes ele já fica meio que de lado, né? Esse cara pergunta muito, fala muito, né? Você já passou por vários estilos musicais, né? Como é que foi essa jornada, né, por esses estilos musicais e bandas também, até chegar na Altered? Ah, sim. A Altered, na verdade, foi uma das primeiras bandas que eu tive, né? Com 16 anos, né? Naquela turbulência toda que eu tava passando, né? Na época eu andava de skate. Eu já tocava guitarra nessa época, né? Dos 16 para 17 anos. E pouco antes de eu sair de casa, eu fui convidado, né? Eu tava passando por um rolê de skate, aí uma pessoa me chamou e me convidou pra banda dela, pra tocar guitarra na banda dela. E aí era uma banda de pop punk, né? Era Green Day, Avril Lavigne na época, né? Era um vocal feminino, aí a menina queria cantar Avril Lavigne, essas coisas. Aí, pô, cara, eu tava doido pra tocar em banda, só não tinha, sei lá, não tinha parado pra vamos montar banda. Aí o que viesse tava bom. Eu quis na hora. Apesar que eu sempre gostei muito também de Green Day, de Blink 182, né? Você tem pouco preconceito em relação à música, ou sim? Cara, tem estilo musical que eu não gosto, né? Por exemplo, assim, eu não sou muito fã de funk. Apesar que na época que tinha Claudinho Buchecha, o pessoal mesmo, né, da antiga, eu até gosto sim, sabe? Mas tô dizendo assim, uma coisa que tenha harmonia, que tenha, sabe? Sim. Não uma coisa meio... Pô, eu não tô botando malho. Pô, tem MC aí que tá em alta e fazendo trampo dele, tá trabalhando e tal. Tem nego fazendo doutorado em funk. Que isso, com cara? faculdade. Sim, Sério? faculdade de música. Em Mas funk? também é uma galera muito... bem pra frente, tá ligado? Sim, o cara sim. pega uma flautinha lá do século XVIII pra fazer beat, mistura com conceito e tal. Mas Tô entendendo. não é o que mais vende, né? O que mais vende é uma letra toscona, né? Mas tem coisa que é muito ruim, assim também como no rock a gente escuta, eu pelo menos escuto alguma coisa, eu falei, não, isso aqui eu posso até tentar, mas aí, é só na empolgação da galera mesmo. Aí eu fui falar isso com um amigo, né? Dá. Tem funkeiro pegando bagulho do século XVIII, instrumental do século XVIII XVIII pra pra mim é botar. novo, não sabia disso não. Aí o cara, caraca, cara, o bagulho já era ruim no século XVIII. Os caras não perdoam, cara. Eu também não gosto desse negócio de sertanejo universitário, sei lá o que. Cara, isso aí, puta merda. Mas eu cortei da sua jornada aí que você conheceu uma menina que cantava Avril,
né? Isso, verdade. Voltando, né, pra essa jornada aí. Aí entrou um amigo meu, né, como outro guitarrista. A gente tava no nosso rally de skate também e tal. Aí a menina na época, vai entrar um outro menino aí pra tocar guitarra também. Já consegui achar a pessoa e tal, pô, beleza. Aí quando foi ver, era um brother meu também, que a gente andava de skate junto. Aí, pô, fechou legal ali, a gente, né, ensaiamos pra caramba. E daí, eu e esse amigo, nós montamos a Altered, né, que foi uma banda de nu metal. A gente era cover, né, tocava Korn, Slipknot, Deftones, Papa Roach, né, e o Ninho também. E a gente foi tocando por aí. Cara, a gente foi montar uma parada assim, sei lá, que a gente gostava pra se divertir, sabe? Era uma coisa legal, sabe? A gente tocar. E a parada foi ficando grande, entendeu? E a gente foi tocando em muitos lugares aqui no Rio de Janeiro. Nossa, mas muito lugar mesmo. Tocamos muito lugar, de verdade. E a coisa foi ficando assim, conhecida. Era muito convite. E assim, foi uma experiência demais. Experiência de palco, estúdio, né, de ensaio, né? Foram pra estúdio gravar umas músicas? Inclusive, eu compus na época com um baixista que, infelizmente, ele faleceu, né? Um amigo meu, o Betinho. Eu e ele, a gente compôs uma música, o nome é Solidão. E a gente chegou a gravar essa música, né? Foi, assim, uma primeira experiência com gravação, com estúdio de gravação, né? E aí, depois eu saí da banda, aconteceu essa tragédia, né? Do Betinho falecer na praia e tal. E aí eu fiquei um tempão, cara, sem querer tocar, mexeu comigo isso, sabe? Aí fiquei sem tocar e tudo mais. Sei lá, não é que eu não queria mais, sabe? Mas foi mais já uma pancada da vida. mais pancada, uma sabe? Aí que te fiquei um tempão parado. te abalou. Abalou. Tá, eu fiquei sabendo de uma história muito legal sua aí. Tu falou de igreja. Uhum. Agora vamos falar de outro aspecto da igreja aí. Que você tava vendendo quentinha na porta da igreja. Conta essa história. E pra que você tava vendendo quentinha? Cara, que legal essa história. Verdade. Olha, depois disso aí tudo, né? Eu passei por várias outras fases, né? Até a gente montar uma banda chamada Decaute. Que foi uma banda agora de rock, né? Mas a gente levava uma mensagem cristã nela, né? Então, assim, a gente conseguiu gravar um EP, né? Na época ainda do CD, né? Tinha que prensar CD e tal. E foi uma coisa, assim, divina, sabe? Essa experiência toda. Nossa, foi uma ralação danada pra conseguir fazer. Foi muito sofrido, muito suado, sabe? E depois, um amigo meu, assim, eu conheci o Rafael, né? Na igreja da minha mãe. Minha mãe até hoje é da comunidade de Nilópolis, né? Cantando a Deus Maior. E ali o Rafael, a gente era criança e a gente se conheceu ali na igreja, porque o pai dele é o bispo Marco Vinícius, né? E ele tocava com o pai dele e tal. O pai dele montou estúdio, não sei o que. Aí hoje em dia é o Riomar Estúdio, né? E ali ele me convidou. Assim, a gente ficou sem contato bastante tempo. Até que ele me viu no Instagram, né? E ali ele falou: caraca, mano, pô, que parada maneiro, que som maneiro que vocês estão levando. Pô, tu tá cantando aí pra caramba e tal, que não sei o que. Pô, vamos fazer um trabalho junto? Pô, quero fazer um trabalho contigo, cara. Aí eu falei: pô, irmão, demais isso aí que tu tá falando, pô, obrigado, né, e tal. Só que assim, como é que a gente vai fazer essa parada? Como é que vai ser esse rolê, né? Porque o Riomar Studio, mano, os caras trabalham com... Fez trabalho pra Rede Globo, né? Das Olimpíadas ali, a parada com o Ronaldinho. Padrãozão. Pô, padrãozão, um dos melhores estúdios do Rio de Janeiro. E, cara, equipamento ali, tudo surreal. Ele vai pros Estados Unidos, volta com mais equipamento e, cara, divino aquilo ali, cara, demais. E ali ele falou: cara, eu faço uma condição X aqui pra você. Pô, que tu é meu brother, né, de infância ali e tal. E eu falei: cara, ainda assim esse lance era um pouco, né, um pouco distante, né, da minha realidade. Por quê? Porque nessa época eu já era casado, já tinha o Thor e a Júlia, né? A Lívia ainda não, a Lívia tá com 3 anos agora, né? Lívia Nola. E na época era Thor e Júlia. E, cara, era mó rolê. Eu tinha minha oficina de pintura e tava fazendo faculdade, né?
Então, assim, era mó gasto, morando de aluguel também e tal. E ali minha vida é trabalhar, cuidar da casa. E tinha essa coisa da música que, né, faz parte de mim. Mas, assim, pra eu conseguir... Calma que eu vou chegar lá, hein, galera. Que eu tô contando pra galera entender. Assim, pra eu conseguir gravar lá, o que eu tive que fazer? Sempre fui um cara, assim, muito responsável, sabe? Então, o dinheiro ali do meu trampo era aluguel, era, né, as despesas de casa, Custo alimentar de vida, as crianças, era o custo de vida, entendeu? Então, eu tinha isso, eu não queria mexer. Minha esposa até falava, cara, sempre me apoiou demais, minha esposa, né? E ela falava, amor, vamos ver isso aqui, vamos apertar um pouquinho isso aqui, apertar um pouquinho ali. E eu falava que não, falando, não, meus filhos estão acostumados assim, você está acostumado assim. Eu quero manter isso, eu não quero tirar pra poder fazer um outro negócio, sabe? Eu não acho isso legal. Eu acho que não tem, sabe? Eu posso fazer outra coisa. Aí eu falei, cara, eu sempre prezei em folgar sábado e domingo, pra estar mais ainda próximo da minha família. E eu falei, não vai ser eternamente isso, mas um período até eu conseguir levantar esse dinheiro aqui, eu vou fazer empadão e vou vender essa parada. E vou conseguir esse dinheiro pra gravar. Aí falei pra ele que eu topava. Falei, eu quero. Vou fazer, tipo assim, na fé mesmo, porque se fosse botar a condição, eu não ia fazer, sabe? Mas a minha vida sempre foi muito ralada e eu, sei lá, eu me jogo nessa parada e vou, mano. Eu, sei lá, sou determinado, assim, sabe? E minha esposa, quando eu falei pra ela, então vambora. Aí comprei os ingredientes, tudo certinho, tudo limpinho, tudo, sabe? Eu gosto de cozinhar, né? Galera, fala pra galera que é um hobby meu, eu gosto de cozinhar. E ali minha esposa me ajudava a produzir as quentinhas, a gente botava ali as quentinhas de empadão. E, cara, parada show de bola, né? Minha mãe me deu a receita dela e tal, pá. Aí fui pra porta da Catedral de Del Castilho. Estrategicamente, né? Porque ali é uma parada gigantesca. Então tem um fluxo de pessoas ali muito grande. Mano, fui pra lá. Um amigo meu me ajudou pra caramba na época, assim, de ir junto comigo. Ele nem tinha nada a ver com a banda, mas meu amigo de infância também. Fomos pra lá. Agora, calma que vocês vão entender esse rolê aí. Bicho, comecei a vender ali. Eu não sabia que a Rádio Record era ali dentro, nem tinha ideia disso. E comecei a vender ali na porta. Porção de pessoa comprando comigo, vendia tudo, mano. Aí, pegava a parte de voltar pro investimento aqui e a parte de guardar pra gravar o CD ali. E aí foi assim, aí conseguimos levantar o dinheiro, aí dei o valor que a gente combinou lá e tal. E também o trampo do caramba pra poder prensar o CD, sabe? Na época tinha esse lance, hoje em dia é mais digital. É mais pra quem é colecionador, tem fã que pede, sabe? Que quer um vinil, que quer uma parada. Eu tô trabalhando nisso, tô até dando um spoiler, tô trabalhando nisso. Mas não é hoje a realidade, mas na época era a realidade. Você precisava desse material. E aí aconteceu de eu conseguir gravar. A banda, né? A galera conseguiu, todo mundo junto. A galera se uniu. Depois a gente vendeu quentinha finais de semana próximo de casa. Era feijão branco com camarão. Eram as comidas assim mais legais, assim, mais diferenciadas. E todo mundo comprava ali no bairro, a gente vendia tudo, né? O guitarrista na época, ele saía pra entregar. E eu e minha esposa lá na cozinha e pá, não sei o quê. E, cara, deu certo. Conseguimos. E, cara, agora olha só a parada. Eu, né, ali fazendo um network na internet. A secretária na época do Bispo Hinaldo, né? Hoje ele acho que é deputado, eu não sei, acho que é isso. Mas na época ele nem era nada disso aí. Ele cuidava da Rádio Record. E aí a secretária me convidou pra tocar lá, cara. Aí falou, pô, traz teu material, porque aí a gente vai botar tua música pra tocar e vai gerar, né, receita, direito autoral, papapá, não sei o que. Traz teu material. Pô, levei os CDs aí, dei de presente, pá, não sei o que. Aí uma menina lá que hoje é até minha amiga, ela também é cantora e tal, mas ela trabalhava na rádio. Aí ela falou assim, quando ela viu a ficha técnica, foi logo ficha técnica, ela é da área, né, da musical também, artista. Aí ela pegou assim, pá, ficha técnica. Banda de playboy, né? Gravaram no Rio Mar Studio, eu conheço lá, ó, vocês estão com dinheiro.
Aí eu, mano, qual é? Pelo menos ela foi original, né? Um adjetivo diferente pra você, playboy riquinho, né? Falei, pô, playboy, isso aí é novo, né? Aí, pô, isso aí anularia todo esse trabalho que eu dou muito valor, a galera unida, trabalhando. Pô, fui vender várias semanas, mano, pra poder conseguir isso. Depois de gravar, fomos vender quem tinha no bairro pra poder fazer a prensagem do CD, pra poder chegar numa parada dessa. Mano, Playboy dá a entender que o quê? Não, pera aí. Facilidade, Ô, pai, né? eu tô querendo gravar um negócio aqui, tá? Já tentei gravar não sei o quê, você já me deu dinheiro pra... Da ideia disso, né? O cara queria ser não sei... mais uma coisa que ele quer ser, mais uma coisa que ele tá inventando. Da ideia disso. Uhum. O cara tá inventando... Toma aqui, filho, o dinheiro, vai lá. Queima lá esse dinheiro. Não, mano, não foi assim, não. Eu dou valor ao suor. Nossa, suor. Dou valor a esse suor, cara. E assim eu falei pra ela. Aí depois... Aí depois a gente se apresentou e, cara, a gente tocava o terror lá. Levava carrom, levava... Na época tinha teclado na banda, né? Tocava ao vivo na rádio? Ao vivaço, rede nacional e internacional. No caso, a Rádio Record, ela transmite ali, né, a FM, a AM e tal, mas também tinha essa parte da internet já, que eles tinham ali o lance deles ali virtual, que transmitia pro pessoal de fora também, do exterior, sabe? E ali a gente tocava o terror ao vivaço mesmo, sabe? Violão ali comendo solta, era o carrom, né? Pá! E eu sempre falava com a galera, mano, é atitude, sabe? Pô, eu quero essa parada, vambora, é atitude mesmo. E vamos tocar o terror, não quero ninguém se colhendo, não. Vambora pra cima. E, cara, a gente fazia isso. E foi um diferencial do caramba. A galera não tava acostumada com isso. No máximo era ali um violãozinho, né, entendeu? E tipo assim, pô, cara, eu sou roqueiro é atitude, né? Então, assim, eu vou chegar num lugar, se me convidou, é pra ser quem eu sou, cara. Eu não vou chegar ali e vou ficar me encolhendo, não, a rádio aqui, não sei o que. Não, mano. E assim, geral gostou. A rádio só tocava música, por exemplo, gospel, ou não, a rádio era aberta. Rapaz, era nichada para esse público, a rádio. Esse programa em si, eu acredito que seja até uma coisa mais envolvendo o gospel. Uhum. Agora eu não sei os outros programas, porque tem vários, né? Esse programa, eu tenho essa impressão que realmente era uma coisa mais nichada, entendeu? Pro gospel. Sim. Entendeu? Mas a gente teve a surpresa positiva e depois eles queriam, toda sexta-feira a gente tinha que estar lá. Eu não podia marcar agenda nenhuma, o horário era deles. E a gente tocou ali por muito tempo, sabe? Toda sexta-feira a Rádio Record. Dali a gente saía pra fazer outra agenda, mas tinha que deixar deles ali, cara. E assim, foi uma parada que, é o que eu falo, você tem que ser original, mano. Não adianta você chegar, não, aquele cara ali tá fazendo sucesso. Pera aí, deixa eu copiar aqui, Não, mano. Não flui. Você tem que ser o que você é, sabe? Senão você, sei lá, você vai estar se anulando. É a história que você falou aqui sobre o vídeo que eu fiz lá e postei, né? Sim. Falando sobre a batalha e tal. E existe uma batalha, assim, pra você negar o seu criador e negar a si mesmo. O que é isso? É muito importante que você seja quem Deus fez pra você ser. Sabe por quê? Aí eu vou voltar lá naquele aspecto que a gente tava falando. Se um cara tá ali exercendo uma função ali, vamos falar aqui, sei lá, o cara tá exercendo a função de pastor. Mas se ele Deus não criou ele pra ser isso, ele vai ter exercendo mal. Aí sabe o que acontece? Se ele tiver 300 pessoas ali sob a liderança dele, ele pode acabar levando negatividade pra ela, psicologicamente, ou qualquer outro tipo de coisa que pode acontecer. Então é muito importante todo mundo ser original, cara. Cada um tá fazendo o que é pra fazer, sabe por quê? Se você, sei lá, é um bom pintor, tu vai pintar um quadro ali, pá, não sei o que. Aí te botarem, sei lá, pra você ser um bibliotecário. Sei lá, cara. Acho que não rola, sabe? Você vai... Não tá entendendo? Uhum. Então, assim, às vezes as pessoas acabam se anulando pra agradar alguém ou pra impressionar alguém. Ou pra tentar chegar num patamar, em algo ali que ela deseja, né? Então ela foge do que era pra ela ser, sabe? Da naturalidade. Da sua da vocação. vocação também, isso. Do seu chamado, né? Isso. Cara, me conta aí sobre aquele lance, Bruno, que a gente estava vendo, que ele citou até o Eloy. Como é que é isso? Então, você falando, você tem muito trabalho de peso, né? Uhum. E é cercado de galeras que trabalham com você
que também tem um peso importante, né? Tem essa situação aí, mas só falando de 2 produtores, né, que te deram a base, né? O primeiro que foi o Jorginho, né? Uma pessoa muito influente, de muito peso também, né? Sim. Rapaz, Ele também teve muito trabalho com artistas também, né? De peso, né? Em seguida que tu fala isso, já fala também da banda que você tá fomentando agora também. Tocou lá no Estúdio B, né? Isso, tocamos. Então, vamos fazer um... porque depois desse, aí tem o seu produtor atual, né? Sim, Josias Passos, sim. Isso. Jorginho é uma figura super importante, cara, na minha vida e na minha carreira artística, né, musical, né? Aprendi muito com ele. Eu cheguei no estúdio dele muito cru, né? Assim, eu cantava, entendia de algumas coisas, sei lá, que a gente tocava pedal, né? Efeitos, não sei o quê. Mas assim, aprendi demais com ele, ali dentro do estúdio dele. Até coisas que envolvem mais a outra natureza, né? Que é por trás da música, né? ISRC, né? Tudo que aquele trampo todo que você tem que ter, registrar, não sei o que. Na época eu nem fazia ideia disso, não tinha estudado nada sobre isso ainda e tal. O cara meio que te pegou no colo, né? Foi, cara, me ensinou tudo ali, sabe? Conversamos muito e, cara, experiência extraordinária. Ele trabalhou com que artistas? Ele trabalhou com a Cassiane, sabe? Na época ele produziu ela e ela, pum, estourou, sabe? Ele trabalhou com Marco Aurélio também, J Neto. Nossa, muita gente. O cara é pé quente aí pra galera aí, né? A galera estourou tudo aí. Ele trabalhou com a Bruna Carla também, mas não no estúdio dele. Trabalhou com ela em outro estúdio, mas foi pra lá pra poder fazer parte compor a equipe ali, sabe? De produção. E assim, o cara é extraordinário. Extraordinário. E o Josias Passos? Ele é seu braço direito? Com certeza. Conheci Josias, né, pela internet através de um amigo meu, né, do Arthur Noga, amigão meu, um abraço aí pro Arthur. Tá aí também nesse corre, artista também, sensacional. E conheci ele é lá de Natal, né, Josias. E cara, a gente trocou ideia e eu comecei com ele, a gente começou um trabalho junto. Foi justamente a Dores, né, que tava falando que eu queria uma outra roupagem nela, justamente o estilo novo, né? E a gente começou por essa, mas eu acabei lançando Renascido primeiro que essa, sabe? E, cara, daí pra cá, a gente cada vez mais foi, assim, colocando, trazendo mais essa ideia do cyberpunk, do cyber metal, né? E é isso aí. E falando desses grandes nomes que o João perguntou ali, você tá gravando, ou gravou, né, atualmente agora um DVD que vai sair, né, com o André Leite. Sim, o André Leite, ele já tocou com Eloy Casagrande, que é o atual baterista do Slipknot, né? Sim. Na verdade, eles formavam uma banda, né? Eles eram da mesma banda. Yavé, uma banda muito conhecida. É um metal católico, né? É o rock católico. Nossa, mensagem extraordinárias. E André Leite é um cara, assim, que somou muito na minha vida, mesmo sem a gente ter tido contato, assim, de eu conhecer ele, dele saber que eu existia. Contato mais aprofundado, mais íntimo. Exato. Eu, na verdade, eu apreciava o trabalho dele. Olhava a performance dele, o vocal extraordinário dele. Pô, o cara é sensacional, incrível demais. E aí aconteceu ele tem um quadro, né, na internet, que a galera vai lá e pede quem ele vai reagir, entendeu? Ele fala assim, galera, façam a votação de quem vocês querem que eu faça um react, né? E ali chegou um momento que a galera em peso começou a me pedir, né? Começou a botar meu nome lá e tal. E aí ele fez um react sobre mim. E a música Between Shadows and Illusion, né? E ele ali olhou o clipe e tal, e ele ficou impactado. Caraca, uma coisa real mesmo, genuína. E ele é um cara, assim, artisticamente também, não só como pessoa, ele é um cara fabuloso, sabe? Ele consegue compreender aquela arte que você tá fazendo minuciosamente. O cara é artista demais. E aí ele falou os pontos e eu fiquei pensando, eu assistindo isso, cara, foi uma coisa até engraçada. Porque, assim, a minha esposa, né, ela tava ali na hora, ali, a gente assistindo na TV, ao vivo. O André Leite tá reagindo à minha música, mano. Um cara que eu admirei a vida toda. Aí, e não acabou por aí, né?
Aí eu ali olhando, aí minha esposa até filmou, depois ela me mostrou, ela, cara, eu tive que filmar a tua reação. E eu vendo, eu fiquei assim, eu falei, caraca, o que ele vai falar? Tal. E ele só falou coisa boa, cara, só falou coisa boa. E aí, o que aconteceu? Depois do React, a Pan Produções, que é a empresa da esposa dele, ela é produtora artística e é fenomenal, né? Ela me fez um convite. Ia ter o segundo evento do Festival André Leite, Festival Nacional. E me convidou, eu falei, cara, não acredito. Me emocionei demais e eu falei, claro que eu vou, pô, com certeza. Aí fui lá pra São Paulo, né? E fomos gravar lá no Monarca Hall. Aí conheci André, pô, ele me abraçou na hora. Aí falou, cara, eu sou teu fã. Eu falei, tá doido? Mentira! Que isso, cara? E eu sou teu fã, tá louco? E ali a gente criou uma amizade genuína, sabe? Uma amizade genuína. E, poxa, eu fiquei feliz demais, porque ele é um cara, assim, cara, que ser humano incrível. Ser humano, assim, amoroso, que ele se preocupa verdadeiramente com o próximo, Sensibilidade, sabe? né? Demais, cara, demais. E, assim, a gente virou uma amizade, assim, muito boa, sabe? E da gente trocar ideia, tipo, vira e mexe, a gente tá conversando no WhatsApp, trocando ideia. Posso dar um spoiler? Pode. A gente gosta. Vou falar aqui pra galera aqui. Aqui, ó, fala pra essa para essa câmera aqui, aqui, ó. Se liga, galera. Vai rolar um feat, né? Juninho Vitório, feat André Leite. Vocês fiquem ligados. Já tá em produção. Josias já tá tocando o terror lá. Já tá. Ó, vou falar ainda mais. A pré-produção já tá pronta. Tá? E tá próximo da gente concluir essa gravação aí e lançar aí pra vocês, tá? E você tem algum apoio pra fazer esse trampo todo? Tenho sim, com certeza. Vou falar aqui, mandar um abraço pra galera, né, da Santo Ângelo, os cabos Santo Ângelo. E eu queria até frisar aqui que eu tenho cabo da Santo Ângelo, cara, que desde a época que eu tocava lá atrás, um pouquinho depois da Altered, né? Na época da Altered ali, que eu tava, né, naquele ápice ali, eu usava uns cabos. E, bicho, vira e mexe dava problema. E eu sempre fui um cara precavido. E ali eu levava cabo a mais, sabe? E caía naquela coisa que, caraca, o cabo tá dando interferência, o cabo não tá passando a coisa real aqui do instrumento. E eu ficava bolado com isso. Aí um amigo no estúdio falou dos cabos Santo Ângelo. Me emprestou um, eu fiz uso. Falei, cara, gostei. Aí fui investir, né? E assim, eu tenho um cabo que tá comigo, cara, há cerca de 13 anos comigo. Até hoje eu usei no show do Estúdio B, mês passado. O Tem cabo noção? Santo Ângelo, ele entrega muito bem. Demais. Pra quem é músico e tá nessa trajetória, sabe que isso não é nem merchan, que isso é uma verdade. Não, tô falando a realidade mesmo. Cabo Santo Ângelo é... Pô, Demais. olha pra gente, Cabo Santo Ângelo. Então, assim, eu fico feliz, né, cara? Tipo assim, de ter um cara daqui da proximidade, né? Você que é de Nova Iguaçu. Sim. E fazendo um trampo desse, atingindo uma galera, não só fazendo música, mas tendo música impermeada de uma história pessoal, sabe, conseguir personificar a arte, não só instrumental, mas também suas letras, também a sua visão de mundo através da imagem com a banda. Pô, isso é muito bacana, mano. Muito bacana obrigado. mesmo, tá ligado? Fico lisonjeado, de verdade. E acaba sendo uma parada meio singular ele, a persona, né? Quem olha assim, é aquele cara. Já fica uma coisa bem destacada, singular. Isso é muito legal, você falou um negócio aqui. Quando eu fui lá pra gravar, né, no Monarca Hall com o André Leite, né, o festival, chegou um momento ali na minha viagem que a pessoa reconheceu pelo cabelo. Aí pediu pra tirar foto, tiramos foto e tal. Cara, pelo cabelo. Ela falou, cara, eu te reconheci pelo cabelo, te vi lá de não sei da onde, vim correndo. Falei, cara, que maneiro. Tipo assim, é um estilo meu, mas acabou ficando uma coisa da pessoa me reconhecer, né? Gerou marca, Achei né? legal o estilo isso. virou marca isso. hoje em dia. Mais de 1 milhão no Spotify e tem um vídeo no YouTube agora que tá quase com 70 mil, né? Sim. Visualizações. Verdade. Qual o clipe mesmo esse? O clipe da Between Shadows and Illusion. Quantas visualizações?
63 mil que eu dei uma olhada lá, né? 63 Isso, mil visualizações tá, Caramba, atualmente. que trampo maneiro, cara. Um clipe musical, 60 e No poucos. YouTube. Sem dinheiro firme de, Pô, né? verdade. Isso. E gravado boa parte da Toca do Vinil, hein? Sim. Ah, sim, deixa eu A mandar um Toca abraço do aqui. Vinil aqui, ó. Deixa eu aproveitar aqui e mandar um abraço pro Bruno Edi. Cara, sensacional, Toca do Vinil. Galera que puder ir, a galera aqui da Baixada Fluminense, que puder chegar lá, cara, não perca essa oportunidade. Dá uma olhada lá no meu clipe, Between Shadows and Illusion, vocês vão ver as cenas que a gente rodou lá. Vai ver que maravilha que é. Você que aprecia o bom som, né, que tem esse cuidado, né, esse zelo, né, de escutar um bom material, você vai encontrar lá. E você que é colecionador, né, vai conseguir ver, encontrar, né, os vinis, né, tem vinil lá pra caramba, cara. Tem CD pra caramba. Eu sou fã demais. Lá 20 anos, tem uma história envolvida também, né? Toca do Vinil, colaborando aí para uma cena acontecer. E nesse período de 1 ano de Cena 16, no finalzinho, reconhecer o nosso trabalho também e se tornar nosso parceiro. E a gente conseguir também como parceiro agora Nextdoor, Veneno da Cobra. Nossa. E, sabe, um monte de galera aí que compra a nossa ideia pra gente estar aqui junto, né? Maravilha, né? Isso é muito bom, isso é muito bom. Quando a gente se conecta, coisas novas acontecem, cara. Verdade. Isso é fato, é fato. E se tiver nessa conexão a entrega do Cabo Santo Ângelo, mano, nossa, aí entrega aqui, muito, galera. entrega muito. Santo Ângelo Deixa eu aproveitar muito, aqui para falar mais algumas coisas, posso? Claro, Pode, coisas novas, eu ia perguntar queria isso. Elogiar aqui, rapidinho, a galera também da Strindberg, cara, que timbre legal. Eu tenho uma Flying V da Strindberg, sensacional, cara, peso, era o que eu queria, né, um peso ali pra, né, e, cara, eu comprei agora um violão. Já vou dar outro spoiler. Nossa, tô trazendo várias coisas aqui de spoiler, hein? Galera que tá... E a gente vai fazer um acústico aí, tá? Tem uma previsão aí pro ano que vem, tá? E eu já me equipei com o violão da Strindberg. Cara, que timbre, que timbre. Mas você comprou, eles deram um descontinho? Então assim... Eles deram um desconto? Deram desconto. Tem que dar uma moral. Tem que dar uma moral. Pô. E assim, queria agradecer também, né? O Guto do Estúdio B, né? O cara me emprestou um Miura Targa pra eu fazer o clipe da Between Shadows and Illusion. Quando você abre lá, você vê aquele carro, aquele farol abrindo e tal, o Miura Targa, né? E assim, agradecer. Guto, tamo junto aí, tá? A gente vai colar no Estúdio B aí mais vezes, a galera aí, né? É sensacional. E mandar um abraço também pra galera da Rockstage, né, uma galera também que tem um trampo aí, que divulga, que tá ajudando a cena também, um trabalho publicitário, né? Tem ali um portal, né? E, pô, são parceiros demais, né? Então, um abraço aí, Rick, né? André, um abração aí pra vocês. Rock and roll. Então, além disso, tava falando de coisas novas. Dia 3 vem coisa nova aí, né? Opa, com certeza. Dia 3 de junho, não é isso? Dia 3 de junho. O que vai rolar? Vai rolar música nova, Engine 316. E vai ter clipe. O clipe eu não sei se vai Mas rodar dia 3, no dia 3. O que vai ser lançado no dia 3? A música nova. Single aonde? Novo, em todas as plataformas digitais, isso aí. Então, se fazendo a busca com o seu nome, aparece lá e a galera vai poder experimentar desse lançamento aí, então. Com certeza. E a galera que já quiser tá conhecendo aí, tá? O meu trabalho, vocês podem estar me procurando, né? Como eu falei aqui no início, Juninho Vitório nas plataformas digitais e no YouTube. E lá vocês vão encontrar meu trampo, né? Meu trabalho, esse Cyber Metal. Espero muito que vocês gostem de verdade, de coração. E espero também que não seja só a experiência musical, né? Que traga algo legal para a vida de vocês, né? Eu acho isso muito importante. E só diante disso tudo é tanto trabalho que esse artista, que não é um músico, a gente não define ele como músico, que sabia que tem até mais uma coisa aí no forno aí vinda, uma HQ, um quadrinho, nossa, um vocês quadrinho brasileiro, vocês estão contando né? tudo, cara. Uma HQ vindo aí. Que chora aí, dá pra dar um spoiler. Nossa, nesse HQ vai ter algum anjo ciborgue aí. Nossa, vai ter muita coisa boa. Assim, já era um sonho meu, né? Fazer algo assim, um trabalho desse. Como eu disse aqui, eu gosto muito desse universo dos games, das séries.
dos HQs, né? E eu queria, assim, ter uma coisa assim, um trabalho desse. E a gente vai fazer o Between Shadows and Illusion, né? Vai pegar esse roteiro que rolou lá no clipe e a gente vai jogar isso para HQ. Claro que vai ter coisa nova. Sim. A gente vai poder explorar outras coisas ali, outro tipo de ação, né? E essa parceria com quem, essa HQ? O Eduardo, o comunicador, mandar um abraço aí pra ele, tá? Eduardo, pô, tamo junto demais, cara. Pô, o cara chegou aí também. Tá chegando agora, né? Assim como chegou Josias Passo na minha vida, chegou a Abi Guilhermo, né? Agora ele tá chegando pra somar nisso aí e ser uma novidade pra galera. Espero, né, o quanto antes a gente conseguir fazer, mas claro que leva um tempo, né, pra gente fazer um trampo bonito. Não quero entregar nada, né, feio, então a gente quer fazer algo bem legal. E é isso aí. Vai rolar muita ação. Juninho, fiquei muito feliz de ter você aqui. Poxa, obrigado. Pô, muito legal descobrir, né, cara? Desvendar e descobrir pessoas novas. E assim, o Cena 16, ele tá se preparando para uma inauguração, para uma abertura, e a gente vai ter um novo espaço aí pra gente se apresentar e tratar a nossa arte com a dignidade que a arte precisa, a visibilidade que a arte precisa. E agradecemos os nossos parceiros, porque é através deles, né, que rola essa parada. Você deve ter mais algum parceiro, se você quiser falar, fica à vontade. Se você tiver mais alguma coisinha para falar pra gente encerrar, você também fala. Porque assim, cara, maravilhoso essa conversa, tá ligado? Obrigado. Eu acho que não vai ser a única, pode existir próximas possibilidades aí. Tu é muito bom de resenha, cara. Pô, valeu, obrigado, hein? Fico lisonjeado aí pelas palavras. Gostei demais de estar aqui com vocês, conhecendo vocês aqui pessoalmente. Galera aqui, poxa, 100%. Fui super bem tratado do início até o final. Né? Até a galera que tá aqui por trás das câmeras, mandar um abraço aqui pra eles aqui, né? E, poxa, muito obrigado, tá? Pela recepção calorosa, né? Por cuidarem bem de mim aqui. E é isso aí. E já que hoje a gente tá com um artista que tem números grandes, a gente tem que lembrar de rumo aos 500 inscritos no YouTube, hein? A galera tem que colaborar isso aí, ó. Dá força lá, entendeu? Porque tá somando demais na cena, tá? E vai trazer novidades aí pra vocês, né? E em breve aí, Juninho Vitória vai estar lá com a banda, hein? Nesse espaço novo aí, vamos tocar o terror, hein? É isso aí. Ó, tá rolando um QR Code aqui, ó. Dá essa moral aí. Bota aquela moedinha virtual ali. Esse QR Code, cara, é uma vaquinha virtual. Essa vaquinha serve pra gente, de alguma maneira, conseguir melhorar essa construção que a gente tá tendo. E é isso. Eu acho válido porque o trabalho está acontecendo e a oportunidade da gente conhecer pessoas novas, a gente entender o artista, né, por outros ângulos. Isso eu acho que é o mais legal do que assistir o show do cara, é o porquê do trejeito do cara, o porquê da história, a trajetória. Isso agrega muito, não só para o artista, mas também para a compreensão de quem sauda a arte. É sempre bom apoiar a cena, né? Não só a Cena 16, mas a cena rock and roll de Caxias, a cena da Baixada, não só rock and roll, a galera do rap, do trap também. A gente tem expectativa de reunir essa galera. Maneiro. E a ajuda é sempre bem-vinda. Então eu queria pedir para você, se você quiser dar aquela moedinha virtual pra gente, aquela ajuda, aqui ó, tá? Tá o nosso QR Code com a nossa vaquinha. É muito importante essa contribuição. Parece que não, que é pouquinho, mas pô, dá o like, bota o sininho, se puder deixar lá uma pratinha, tu deixa lá. É algo simbólico, mas que ajuda muito a gente a fomentar todo esse trampo que tá rolando. Eu acho que é muito necessário nesse momento e você pode contribuir. Se gostou, bota lá, ó, porquinho digital aqui da gente, ó, nossa vaquinha, ó, ajuda aí. Brunão, vamos fechar? Vamos. Valeu muito hoje. Valeu, Juninho. Valeu demais, Juninho, galera. valeu, irmão. Pô, sensacional.